Iniciou a Vai, gravação. comecei, vai, manda. Então, o seguinte é que eu já discuti com o Delfim a questão sobre a distinção da posição tomista e a escotista acerca da individuação. E as relações dessas posições com a filosofia do Mário Ferreira, porque o Mário Ferreira ele vai sintetizar bastante, sumarizar bastante essa questão dos universais. E um ponto que tanto o Mário quanto os autores, e eu mesmo e o Delfim, a gente critica no Aquino, é a questão da individuação, porque o Aquino ele vai dizer que a coisa ela se individua pela matéria assinalada pela quantidade, Sim, enquanto que pela posição escotista se critica isso, já que a matéria assinalada pela quantidade ela pressupõe uma forma já individuada. Então, nesse sentido, não teria como a matéria assinalada pela quantidade assinalar, ou melhor, singularizar a forma, porque ela já pressupõe a forma. Então, o que singulariza a forma de fato, a forma universal de homem, por exemplo, seria já uma forma particular. E para essa forma particular, o Scott ele vai chamar de resseidade, né? A estidade da sim. coisa. E Cara, inclusive, daí, tava lendo no Reale esses dias aí, passei por Santo Tomás de Aquino esses dias. E parece, né, pelo que o Reale fala, porque assim, tem um negócio contra-intuitivo na posição de Santo Tomás de Aquino que seria a individuação dos anjos, né? Se individua pela matéria, como que você individua os anjos? E aí, pelo que o Reale fala, ele defende que existe uma diferença específica, né, entre os anjos, essencial entre os anjos, para evitar esse corolário sim. negativo. E bizarrinho isso aí. A posição tomista é que cada anjo é sua espécie. Então, por exemplo, Lúcifer é o único indivíduo da espécie Lúcifer, entendeu? Não Sim, haveria outras espécies, assim como Miguel, Gabriel, qualquer demônio, e daí haveria uma gradação de seres, sim, pela diferença específica. Daí você teria então um gênero anjo se diferenciaria em várias espécies, de cada espécie tem só um particular, porque os anjos não poderiam se individualizar em muitos indivíduos numa mesma espécie, porque não há matéria nos anjos. sim. Inclusive, o Aquino ele fala isso lá no Ente a Essência também. Ele fala isso lá, e ele também usa outro argumento, ele fala da gradação dos seres, porque ele diz que os anjos eles só poderiam se diferenciar é, quanto mais eles se aproximam da divindade, e, e como não há antes e depois dentro de uma espécie, teria que eles teriam que se diferenciar pela própria espécie, pela diferença específica, e não pelo número, porque segundo o número não haveria uma hierarquia. Enfim, basicamente isso que o Aquino argumenta, só que pela posição escotista, que vai criticar o Aquino a respeito da matéria, é, evidencia-se que não poderia ser a matéria assinalada que individua a forma, porque a matéria assinalada ela já pressupõe a forma. Então, por exemplo, o que singularizou Sócrates não foi a matéria de Sócrates, aquela matéria específica, no caso a matéria em termos bem antigos, né, o menstro e o esperma, aquela matéria ali que singularizou Sócrates, porque já se pressupõe uma forma singularizada de Sócrates que vai atualizar aquela matéria em homem. Então não poderia ser a, a forma exemplar de homem a ser singularizada ali por aquela matéria. Senão a gente até poderia cair num ciclo vicioso, porque daí, conforme a gente fosse gradativamente chegando nas matérias mais brutas, ia chegar alguma matéria, algum corpo que não poderia ser individuado pela matéria assinalada, porque antes desse corpo não haveria matéria alguma. Antes da matéria anterior a esse corpo seria a matéria-prima. E a matéria-prima, por ser pura potência, não estar assinalada pela quantidade, essa matéria ela não poderia singularizar nenhuma forma. Então,
em termos absolutos, o argumento é assim, que em termos absolutos a forma sempre vai anteceder a matéria. Então isso já pressupõe o quê? Que a forma, no caso a forma, eu digo forma individual, a forma individual já antecede a matéria, em sentido absoluto. Então não poderia ser a matéria a singularizar a forma individual, ou melhor, a forma universal, singularizar a forma universal em forma individual. Não poderia ser esse o caso. Entendi. E eu não sei se você tem críticas a isso, o Victor, se você concorda com a posição tomista, consegue argumentar com a escotista? Não, cara, assim, eu não. Especificamente o tema da individuação é um tema que eu tenho muito interesse, mas eu não estudei muito. Mas eu sempre achei muito estranha a ideia atomista, né? Eu não li nem muito profundamente o que Santo Tomás diz sobre a individuação, muito menos o que o Scoto diz sobre a individuação. Então, eu não tenho posição formada sobre isso, não. Mas a impressão do que eu tenho, assim, é de que o Scoto parece estar mais certo mesmo. Então, Mas assim, só um minutinho. Isso é mais uma dúvida, tá? Que eu também não entendo tanto o tema da individuação. Mas a posição do Escoto também me parece estranha. Porque o que ele vai dizer? O que individua Sócrates é socraticidade. Só que, ok, isso, mas isso não parece que explica muita coisa. Entende? Porque o que é ter socraticidade? Não entendo ainda. Tipo, ter socraticidade é o quê? É ser Sócrates. Então, o que individua Sócrates é ser Sócrates, entendeu? Parece que não tem poder explicativo essa posição. Mas então, pode explicar melhor aí. eu até fiz uma thread sobre isso, depois se o Victor quiser ler, mas basicamente até é uma crítica que eu já pensei a esse ponto, que bem no fim a reicidade não explicaria nada. Só que, veja bem, isso não entra, não é nenhum problema, porque a própria individualidade da coisa, ela é inexplicável. Não tem como eu definir um indivíduo. Se eu pudesse explicar o que é a socraticidade, eu já estaria definindo Sócrates. Daí eu até conversei com o Delfim, para a gente estabelecer uma analogia, que a socraticidade, ela seria como uma diferença específica. Porque o que é a diferença específica? Seria análogo. Você tem ali um gênero, por exemplo, o gênero animal, daí tu tem a diferença específica, que é o racional, e o racional, o que que ele faz? Ele vai contrair o, o, o gênero em uma coisa mais específica. Ou seja, é como se nós imaginássemos o gênero animal como se fosse um ângulo muito largo, e a diferença específica racional, ela pegaria esse ângulo e iria estreitar, até deixar um ângulo mais curto, um ângulo menor. E nesse sentido, a receidade, a individualidade, pegaria esse ângulo da espécie animal racional e iria estreitar ainda mais esse ângulo, até ficar tão estreito que só vai abranger só uma coisa só, no caso Sócrates, e não vai abranger mais O nada. ponto aí é aquilo que fala Mário Ferreira dos Santos, né? Que o singular ele é objeto da intuição, não da razão. Então não tem Sim, como você definir o singular, realmente. sim, daí o termo socraticidade seria simplesmente um termo intuitivo para eu apontar para a coisa. Ah, o que é Sócrates? Isto é Sócrates. Sócrates é este animal racional. Só que não tem como eu definir, porque não teria como eu pegar e definir o que é a socraticidade. Eu consigo definir o que é a animalidade, né, o animal, eu consigo definir o que é o racional, só que Sócrates, que seria o animal racional com socraticidade, a socraticidade seria essa última diferença específica, ela seria indefinível. Não tem como definir. E quando eu tento definir a socraticidade, eu só consigo puxar os acidentes, porque daí eu tento pegar lá o gênero, ou a espécie animal, daí eu começo a colocar vários acidentes até ir estreitando para chegar próximo de Sócrates. Daí eu falo assim, é ateniense, filósofo, que teve filosofia tal, 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 tal. Daí eu vou estreitando com acidentes até chegar em Sócrates. Só que isso não define Sócrates, porque são acidentes. Então, aquilo não se predica Eu necessariamente. acho que o ponto aí não é o fato de serem acidentes, porque eles são acidentes em relação à essência humana, né? Mas eles poderiam não ser acidentes em relação à socraticidade, digamos assim. Mas acho que o ponto de fato, não parece que a individualidade de um ente se dá pela soma dos seus acidentes.
porque os nossos acidentes eles mudam durante a vida, né? E podem mudar muito, muito substancialmente. Então, eu não vejo de que forma a soma dos acidentes poderiam definir o que é o indivíduo. Inclusive, os modernos eles têm, né, uma expressão que é identidade qualitativa, se não me engano. Seria a possibilidade, por exemplo, acho que é de Leibniz essa expressão, talvez. Seria a possibilidade de você ter dois entes que são, né, tem todos os acidentes iguais, com exceção do acidente da posição, né? Eles estão em posições espaciais diferentes. Eles têm todos os acidentes iguais e, no entanto, ainda vão ser entes diferentes, né? Então, não é a soma dos acidentes que individua. Sim, eu só tô falando, até eu tô puxando, tô citando o Mário, porque o Mário ele fala que quando nós tentamos definir o indivíduo, a gente puxa os acidentes, né? Não que isso defina de fato. É só uma tentativa do intelecto em definir a coisa, porque ela de fato é indefinível. Por isso que eu digo que a gente estaria pegando os acidentes e estreitando a espécie homem até chegar naquele indivíduo. Daí a gente pensa, Sócrates é isso, isso, aquilo. Só que não que se define de fato. Até porque, se os acidentes fossem necessários a Sócrates, como se Sócrates fosse a soma desses acidentes, nós cairíamos. A primeira aporia seria o seguinte: não teria como, porque o acidente já pressupõe a substância individuada. Então, nós estaríamos definindo Sócrates em razão de uma coisa que já o pressupõe. Daí isso é bem problemático, sabe? E segundo que a gente também estaria caindo no problema do Leibniz, um determinismo metafísico, já que o Leibniz ele vai dizer que todos os predicados de um determinado indivíduo são necessários ao indivíduo. Então, seria necessário Sócrates ser filósofo. Mas você já romperia totalmente com o livre-arbítrio, por exemplo. Não teria como Sócrates ter escolhido ser filósofo. Sócrates ele foi Rodrigo, filósofo por necessidade. Rodrigo, só voltando no ponto ali do Scotus. Sim. No caso, então, o que isso implicaria não é que, na verdade, nada individualiza Sócrates, por exemplo, né, no caso. Nada individualiza o indivíduo. Já que você está falando que a esseidade não teria poder explicativo nesse sentido. Ela não teria, ela teria um poder, digamos, esclarecedor, explicativo, só que ela não teria um poder definitório, ela não consegue definir o que é o indivíduo. Ela pode explicar até certo ponto. A gente explica que a receidade é aquela diferença, aquilo que contrai a espécie no indivíduo. Podemos definir assim a receidade. Só que apontar exatamente o que é a receidade, definir, por exemplo, a receidade específica de Sócrates, do que é ser Sócrates, não teria como. Porque essa forma individual ela só é aprendida por intuição. O Mário fala isso, que nem o Victor citou. É aprendida só por intuição. Então, isso é um ponto interessante, porque, veja bem, você perguntar o que é ser Sócrates é uma pergunta estranha, na verdade, né? Tipo, eu diria até que é uma pergunta sem significado. Né? Não tem o que é ser Sócrates. Tem quem é Sócrates, né? E nisso você pode fazer aquilo que você falou, né? Estabelecer algumas características do indivíduo que vão funcionar relativamente, né, de acordo com o contexto, para que a gente possa identificar, individualizar o indivíduo para quem a gente está explicando, né? Sim, Mas isso funciona relativamente. ativamente. Até certo ponto, o Victor citou lá a questão do acidente da localidade. Por um tempo, eu até pensava que o que individuava era o local da coisa, que o que fazia um corpo, ou melhor, o que fazia dois corpos não serem um é o fato de eles não ocuparem o mesmo espaço, eles não estarem na mesma localidade. Só que não teria como também, porque o local é um acidente. E se o local é um acidente, ele pressupõe já a própria substância individuada. Enfim, então não tem como fugir disso, não tem como definir a coisa em função dos acidentes. Vocês conhecem alguma coisa da posição suarista sobre isso? Cara, acerca da individuação eu não tenho certeza. Eu não sei o que o Soares vai falar sobre os indivíduos. Só que o Soares ele tem uma posição muito estranha que pelo menos eu e o Delfim a gente classifica como sendo conceptualista acerca dos universais. Porque o Soares ele vai dizer que os universais só existem
na mente. Não há um universal em Rê que não seja universal individualizado, universal em potência. Mas qualquer universal anti-REM, universal real e afins, ele não existiria. E o Soares até rebate alguns argumentos neoplatônicos contra a posição de que há os universais anti-REM, né, os universais reais, porque existe, não sei se você conhece, mas o próprio Mário ele cita esse argumento, que seria o seguinte, que se não houvesse nenhum homem na Terra, nenhum homem existente no universo, não houvesse nenhum homem, se a ideia do homem ainda seria alguma coisa. Se a ideia de homem não fosse nada, nada absoluto, então não poderia ser uma possibilidade de ser. Porque o homem, ora, se não há nenhum homem, mas pelo menos é possível haver algum homem. E essa possibilidade de ser de homem, que seria a forma exemplar, Uhum. enquanto possibilidade de ser. E por isso que existe tal coisa na realidade que seja o homem exemplar, o homem universal, porque ele Sim. seria essa possibilidade de ser. Daí o Soares rebate esse argumento falando que não existe possibilidade de ser do homem, mas existe possibilidade de ser dos indivíduos. O que é possível existir é Sócrates, o que é possível existir é Platão, Aristóteles, enfim. Não é possível existir o homem porque o homem é uma ideia abstrata, é um universal, e o universal não pode vir a se atualizar. O que pode vir a se atualizar é os indivíduos, por isso que não existe potência de ser do homem. Só que eu acho esse argumento, embora ele pareça bom, ele vai ter algumas implicações negativas. Então, por exemplo, não converia a gente falar em infinito em potência, porque o infinito nunca vai se atualizar, né? Mas a gente diz que o infinito ele é em potência porque do infinito a gente pode sempre acrescentar mais um. Então, por isso que a gente fala que o infinito ele só existe em potência, enquanto a gente puder acrescentar mais um. Até o Aristóteles fala isso na metafísica, a gente não fala que o infinito ele existe em potência sob a mesma razão que a gente fala que o mármore está em potência para a estátua, mas sim que o infinito ele está em potência para sempre ser acrescentado mais uma quantidade nele. E nesse mesmo sentido, nós dizemos que existe uma potência de ser do homem, na realidade, ou uma potência de ser de qualquer coisa, porque existe uma espécie exemplar, e essa espécie exemplar tem potência para se individualizar, ou seja, potência para receber uma determinação específica, ou se atualizar em uma determinação específica, seja Sócrates, Aristóteles, enfim. Até porque Sócrates, ele é uma potência de homem, uma possibilidade de homem, algum homem específico se atualizar. E se não fosse assim, na realidade, a gente teria que falar então que não haveria nenhuma realidade comum entre Sócrates, Aristóteles e qualquer outro homem na realidade. Seria qualquer traço comum entre os homens seria uma coisa meramente mental. E se fosse uma coisa meramente mental, é literalmente conceptualismo. Então, para a gente evitar o conceptualismo, a gente teria que admitir que há sim uma realidade comum, que é analoga, é o logos analogante que o Mário fala, e que esse logos analogante ele está em potência para muitas determinações. Então não é que quando a gente fala que o homem é uma possibilidade de ser, não que seja o homem enquanto tal que pode se atualizar e assim aparecer um particular que seja um homem perfeito e imutável. Não é isso, é que existe o homem exemplar, e esse homem exemplar ele pode se atualizar em muitos indivíduos. Para E mim, o ponto aí daí, é muito simples com relação a esse posicionamento. diga. A questão é se a essência de um ente ela é exigida para que esse ente preserve a sua identidade, a sua individualidade. Para mim, a resposta está nisso. Se você assume que sim, então automaticamente, quando você assume que o que deve existir são os homens particulares enquanto potências e não o homem universal enquanto potência, nisso você já implica a necessidade de existir também o homem universal enquanto potência. Mas existir, como você disse, né? Existir como potência que pode se atualizar
por meio de uma individuação, não pode se atualizar enquanto universal. Então, para mim, a questão toda da posição, da veracidade da posição do Soares está em decidir esse ponto. Sim. Eu vejo, eu não vejo como absolutamente, inclusive, incoerente você sustentar a negativa, você sustentar que a realidade substancial de um indivíduo depende da sua essência. Porque me parece uma coisa que é metafisicamente possível, por exemplo, Deus, por exemplo, alterar a espécie de um indivíduo e ele permanecer com a sua identidade, principalmente se a gente está falando de indivíduos que possuem alma, né? Seres animados. Me parece que é possível. É uma impressão, mas eu tenho a impressão de que é possível Deus fazer isso. Tipo, quando o Gregor Samsa vira um besouro. Tipo, quando o príncipe vira o sapo. Só que aí tem um problema que é o fato de que se o sapo continuar racional, de certa forma você pode dizer que é um ser humano ainda, né? Mas é uma questão complicada. Victor, eu não acho que isso é possível porque isso é literalmente uma corrupção substancial daí. Porque, imagine, você tem um indivíduo, esse indivíduo ele já é homem. Se ele deixa de ser homem e vira outra coisa, vira um sapo, você está corrompendo o indivíduo. Porque o predicado homem, em Sócrates, é um predicado necessário. Claro que os acidentes não são necessários, porém qualquer predicado essencial, como homem, racional, animal e tudo mais. Mas aí você está partindo da premissa justamente que é a que eu estou questionando, entendeu? No caso, a premissa de que a existência pressupõe a essência. A premissa de que a essência é exigida para a individuação, entendeu? Sim. É porque é o seguinte, se a gente for negar isso, a gente cai, na minha percepção, a gente cai numa espécie de pluralismo. Porque daí haveria vários seres, né? Animais, pedras, enfim, só que não haveria nada comum entre elas, não haveria uma essência comum entre elas. Haveria simplesmente essências particulares. E essas essências particulares, elas poderiam, então, ser alteradas livremente e não haveria nenhum logos por trás dela, logos que fazem elas serem o que são, nada mais. Daí o que estabeleceria esse logo seria meramente a mente, por uma Não, relação com... eu discordo disso. Não vejo essa implicação. Que é o contrário, na verdade, as coisas elas podem até mudar de espécie, ou seja, as espécies existem. Se elas podem mudar de espécie é porque as espécies existem. Mas os indivíduos permaneceriam os mesmos. E, inclusive, existe uma questão até com relação à própria noção de individualidade dos entes puramente materiais que não têm uma alma, por exemplo. Eu acho que isso é uma questão bem debatível também. Se existe tal individualidade, se a mesa que está na minha frente possui uma identidade, é a mesma mesa desde sempre. Cara, é porque é o seguinte, se você pega e assume que você pode mudar a espécie de uma coisa sem que você mude o indivíduo, sem que você mude... Porque é o seguinte, o que é a espécie? A espécie seria a forma universal. Você concorda com isso? Depende do que você quer dizer por forma, mas sim. Seria a forma universal, tipo a forma de homem, enfim, tá ali a forma de homem em Sócrates. Hum. Se você remove a forma de homem ali em Sócrates, cara, eu não vejo como seria possível Sócrates se manter sendo Sócrates, porque daí aquela própria forma que está ali, ela mudou, ela virou uma forma, por exemplo, uma forma de sapo. Só que se a forma de sapo foi atribuída ali, daí a gente estava dizendo que aquilo ali é um indivíduo de sapo, entendeu? É um sapo individual, não é mais um indivíduo de homem, porque Sócrates, ele é por definição um indivíduo que participa da espécie humana, entende? Ele é um indivíduo da espécie humana. Não, assim, senão a gente teria que separar completamente espécie de indivíduo. Haveria, sei lá, haveria vários indivíduos totalmente indeterminados, e esses indivíduos eles poderiam se determinar como espécies, sabe? Daí seria um acidente.
Daí a Então, espécie seria um acidente dos indivíduos, entendeu? para mim entra uma questão muito importante também aí nesse ponto, que eu não estou longe de tê-la resolvido, mas que é a própria questão da arbitrariedade ou não da árvore de Porfírio. Então, por exemplo, a gente considera que segundo a divisão de Porfírio, a gente considera que, por exemplo, a racionalidade no ente é essencial. E o fato de ter sentidos ou não é essencial e não acidental. Mas, a princípio, seria perfeitamente construir uma outra árvore, uma outra divisão de gêneros em espécies e subespécies, etc., partindo de outros pontos de vista. Então, a escolha de Porfírio, né, seguindo Aristóteles, é uma determinada. Por que essa escolha não é arbitrária? E deixando claro que eu não estou dizendo que ela é arbitrária, né? Eu sou suspeitando da possibilidade de sê-lo e justamente me questionando quais seriam os fundamentos para dizer que existe uma primazia absoluta em relação a essa escolha de gêneros ou não. Que, por exemplo, vamos supor que eu construo uma outra árvore de Porfírio, uma árvore de Victorelius, em que, sei lá, ser azul é um gênero. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que, por exemplo, sei lá, a minha mesa, que é azul, se eu pintar ela de vermelho, ela sofreu uma mudança substancial, ela mudou de gênero automaticamente, porque ela passou a ser de outro gênero. E, portanto, ela teria deixado de ser a minha mesa. Então, vejam que, eu só estou aqui explorando as implicações dessa tese. Vejam que, se a gente admitir que a organização de gêneros e espécies é arbitrária, a consequência disso é que, dependendo da árvore de Porfírio que você está utilizando, uma coisa pode ou não estar sendo corrompida, né? O seu gênero pode ou não estar sendo corrompido, sendo que, segundo a outras árvores, poderia ser uma mudança somente acidental. Então, isso seria arbitrário. Eu não vejo dessa forma, Victor, porque a gente estabelece já uma distinção entre o que é forma substancial e forma acidental. E essa distinção entre forma substancial e forma acidental, ela não pode ser arbitrária, justamente porque a gente já verifica, por exemplo, a tua mesa. A tua mesa, na verdade, assim, que mesa ela é um ente da cultura. Então, pelo menos o Mário até diz que não existe tal coisa como uma mesa. A mesa, na realidade, assim, independentemente do homem, porque a gente só pensa em mesa em razão da cultura humana. Não existe uma mesa na natureza. O que existe ali é a madeira. Da madeira, ela está com uma forma acidental de mesa, ou seja, o formato da mesa que tem um telos social, um uso social, enfim, mas não é um telos intrínseco à coisa. Mas, assim, são essas distinções e tal. Mas, Mas por que... só um ponto aqui, só para a gente não se demorar também num exemplo que pode ter sido mal escolhido. O meu raciocínio ainda vale, por exemplo, para animais, né? Um animal trocar de cor, etc. Tipo uma borboleta que troca de cor. Tá, A mesma coisa. então eu vou falar do animal. Porque é o seguinte, a gente distingue a forma substancial e acidental porque aquela coisa que pode ser azul ou vermelha, na verdade, já se pressupõe a própria coisa que ela vai ser azul ou vermelha, entende? Porque a gente tem uma hierarquia. Aquela coisa, ela é primeiro um corpo, daí um corpo animado, daí ela é azul. Enfim, a borboleta, por exemplo. Daí tu pensa, tá, mas por que então, se a borboleta ela não deixar, se ela deixar de ser azul e virar vermelho, por que não há uma corrupção substancial nela? Sei lá, havia o gênero borboleta vermelha e o gênero borboleta azul. Daí ela deixou de ser azul, virou vermelha, mudou totalmente. Isso porque a borboleta, antes da cor, ela já é una em si mesma. Ou seja, ela já tem uma definição perfeita em si mesma, antes dela ser azul. Enquanto que o azul a gente define em razão da borboleta, em razão da cor. Da cor não, em razão do corpo da borboleta. Então a gente tem realmente uma hierarquia. A gente vê que as coisas, a gente diz que as coisas são substâncias quando elas já são unas em si mesmas, já são completas em si mesmas, e os acidentes estão por sobre essa completude. Então a borboleta ela já é una e completa em si mesma, para que depois haja o azul, entende? Essa diferença entre a Então, cor. mas se a gente pegar, por exemplo, os acidentes inseparáveis de que fala o Porfírio, como, por exemplo, o caso do homem, o ser bípede do homem, um acidente inseparável, não é substancial, mas está presente em todos os homens.
É uma... A questão é a mesma do que você está dizendo, né? Ou seja, as coisas se sobrepõem em cima disso, e no entanto isso não é essencial. no caso seria os acidentes próprios, você diz, né? Os acidentes próprios, daí você tem que para ser bípede, você concorda que a coisa ela tem que ser animal? Depende de como você define perna, mas O poderia concordar. tripé, ele não é um animal, cara. Mas é que o tripé é por analogia, né? Eu tô Perna. brincando. O tripé, não dá pra falar que o tripé é trípede, sabe? Porque o tripé não tem pés. Para ser bípede, trípede, quadrúpede, tem que ter pés. E pés, e pés é um órgão de um animal, enfim, tá. Mas daí tu pensa, o bípede no homem se dá em razão do gênero dele, que é animal. Só que, tá, mas que animal é esse? Que animal bípede é esse? Daí vem a contração da diferença específica, que é racional. Daí vem a questão, por exemplo, o homem ele tem essa natureza bípede em razão do gênero dele, o gênero animal. Tá, mas por que todo animal não é bípede? Isso porque daí entra aquela questão lá da taxonomia, porque você tem várias escadinhas de gêneros, né, até chegar, por exemplo, nos gêneros primatas. Deixa eu fechar a janela, que tá uma barulheira lá. Cara, mas o meu ponto entra justamente nisso. Por que existiria uma prioridade, por exemplo, com relação a você dividir primeiro os animais em racionais ou irracionais e depois dividir em bípedes ou não bípedes? Eu não dividi, eu não dividi primeiro em racional para depois bípede, eu tô falando ao contrário até, porque na verdade, você tem, sabe, no gênero Homo, porque assim, o homem é Homo sapiens, o Homo racional, só que o bípede, ele tá lá em Homos, entende? Ele não tá no racional, essa divisão, ela não vem posteriormente, sabe? Na verdade, ela que vem... a divisão em bípede ela é anterior a racional e irracional. Sim, ela seria anterior, porque o bípede, ele não vem da natureza racional do homem. Porque o que é posterior? Seria, por exemplo, a natureza social do homem, porque para o homem ser social, ele precisa ser racional, né? Na definição de Aristóteles do que é animal político, sabe? Daí sim, a sociabilidade, ou por exemplo, o livre-arbítrio, você fala que o homem ele é um animal livre, que tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio e essas propriedades aí vêm do racional, daí elas seriam sim posteriores à contração. Só que, por exemplo, se você fala que o homem ele tem que o homem ele pode ser ou macho ou fêmea, ou que o homem ele é bípede, ou que o homem é isso e aquilo, daí tudo isso puxa lá do gênero, do animal. Daí entra a questão da taxonomia. Até porque, se você for estudar a taxonomia, tu vê que, tipo, até para classificar cervos e uns animais quadrúpedes, eles dividem até se o animal ele tem uma unha só ou duas unhas, entende? Em cada pé. Porque puxa lá em cima a classificação. Mas é que assim, o teu argumento ele não responde nenhuma forma, nenhuma objeção. Porque, ok, você está só me dizendo que na configuração atual da árvore de Porfírio, os gêneros implicam em certas propriedades e que, de fato, no nosso mundo contingente, realmente essas propriedades que são ditas de um certo gênero são exclusivas desse gênero e não pertencem a nenhum outro. Tudo bem. Mas isso ainda não responde porque não seria possível criar uma outra árvore de Porfírio fazendo divisões sobre outra base e ela ter igualdade, digamos assim, de condições em relação ao Porfírio. Então, falei, Al. Então, eu só queria falar que, nesse caso aí, a minha visão, ela tem demais para concordar com o Victor, porque o que a árvore de Porfírio vai fazer? Ela vai estabelecer certos conceitos, certo? Então, ela vai dizer, por exemplo, que animal possui sensibilidade, homem possui racionalidade, e daí, como a gente estava discutindo aquele outro dia, Valtric, não existem conceitos que sejam absolutamente certos ou errados, né? Todo conceito ele é relativo a correção, né, de um conceito, ela é relativa sempre ao contexto, né, a vida ali das pessoas que utilizam esse conceito, né, a um contexto. Então, você imaginar um mundo onde talvez a nossa vida seja muito diferente, tudo mais, nada impediria a criação de novos conceitos que, como o Victor disse, são feitos por uma outra base.
No caso da borboleta, por exemplo, né, em que você tem de que a cor da borboleta mudar não altera a forma substancial dela, né, ela continua sendo uma borboleta. Isso é porque nós, aqui, seres humanos desse mundo, nós priorizamos as semelhanças que ela possui ainda, né, como borboleta, do que a diferença que seria apenas a cor. E num outro mundo isso poderia ser diferente, né? A gente poderia priorizar a diferença. E nisso você teria dois gêneros diferentes. Isso também entra naqueles casos, né, aqueles casos limite, né, em que até que ponto as diferenças e as semelhanças têm que ser consideradas para dizer que um outro gênero ou não, é outra espécie ou não, né? Por exemplo, até que ponto a diferença entre um crocodilo e um jacaré tem que ser considerada para eles serem diferentes ou não, sabe? Entra nesses casos também. Sim, Tudo depende de como você esquematizou os seus conceitos, entendeu? Me parece Não, ser uma mas coisa, a princípio, contingente. não, pois é, Exatamente. mas daí entra aquela questão que o próprio Aquino fala, que nenhum homem, na realidade, esgotou a essência de uma mosca, sabe? De fato, nossos conceitos, eles vão ser imprecisos e eles vão ter um caráter de utilidade, muitas vezes. Só que isso não torna, por exemplo, a classificação das categorias nos gêneros supremos e os gêneros mais próximos, uma coisa arbitrária. Porque quando a gente pensa em modo mais geral, não tem como você discordar que o gênero supremo seria a substância. Ou melhor, no caso seria a substância. Você tem ali a substância como um gênero supremo, também você tem ali o acidente como gênero supremo, porque ou o ser ele é por si mesmo ou ele é por outro. Daí, mas daí essa substância ela é corpórea e incorpórea. Daí se ela Mas, corpórea, ô, ela é... Valtteri, qual Oi. foi o critério para decidir que a primeira divisão da substância tem que ser a sua corporeidade? Por que não poderia começar dividindo, por exemplo, pela inteligência, se a substância é inteligente ou não? E aí a gente teria, então, as substâncias não inteligentes, e aí a gente divide as não inteligentes sei lá, em animadas e inanimadas, por exemplo. Tá, mas como é que uma coisa inteligente vai ser animada e inanimada? Uma coisa não inteligente, você está dizendo? Ah, não. Ah, tá. Você quis dizer que a gente poderia pegar lá a substância, aí divide ela ali em inteligente e não inteligente, né? Isso, E não inteligente em animada e inanimada? exatamente. Tá, mas é porque pra uma coisa ser inteligente, ela tem que ser animada. Então tu vê que a animalidade, ela é superior à inteligência. Então, mas a gente entra naquele ponto com relação à exclusividade das divisões, né? Porque, por exemplo, a própria divisão das categorias. Bom, aí tem um ponto relevante que eu não sei se o Santo Tomás de Aquino ele vai admitir que anjos têm acidentes. Eu acho que não, né? O quê? Sim, anjos têm acidentes? Exato. Anjos têm acidentes. Anjos têm acidentes, certo. Têm acidentes. Então, se você pega a divisão da substância em, em corpóreo e incorpóreo, essa é uma divisão que se aplica à substância, mas também se aplica aos acidentes. Os acidentes podem ser corpóreos ou incorpóreos. Então, não existe uma necessidade de que os gêneros inferiores sejam exclusivos dos gêneros superiores. Essa mesma divisão pode ser aplicada aos outros gêneros. Não, é que eu penso assim, ó, você tem primeiro o gênero, é, você tem a primeira divisão do ser, que seria substância e acidente. Daí, tá, acidente é o que é por outro, ou seja, é pela substância, a substância é o que é por si mesma. Daí você tem ali, só que assim, a divisão substância-acidente, ela é a divisão lá em cima, sabe? A primeira divisão. Daí lá depois que você vai dividir, então, de substância, vai dividir substância material e imaterial. Daí tá, mas uma substância, ela sempre vai ter acidentes. Salvo Deus, né? Mas é, é, para os casos gerais, a substância sempre vai ter um acidente. Então, você tem lá a primeira divisão, né, substância acidente, daí de substância se divide substância corpórea e incorpórea, e a incorpórea vai ter acidentes também, igual, sabe? Isso não muda. Daí, quais que são as substâncias incorpóreas? Daí tem os anjos, sei lá, até outro tema que eu queria Eu acho que discutir com o você Garfield. não entendeu o meu ponto. Não, mas calma aí, deixa eu terminar o raciocínio. Porque assim, ó, Termino. eu tô dizendo que não tem como ser arbitrário porque a gente define certas coisas em razão da outra. Por exemplo, se eu fosse separar dessa forma,
substância, daí substância se divide em acidente. Tem o ser, né? O ser se divide em substância e acidente. Daí a substância se divide agora em substância inteligente e não inteligente. Mas assim, é que a inteligência, a gente primeiro teria que definir, tá, mas que inteligência é essa? Seria a inteligência, uma inteligência pura, que daí seria a inteligência dos anjos, enfim. Ou seria a inteligência em sentido genérico, daí a gente classificaria agora tanto os anjos quanto os homens desse mesmo gênero. Só que assim ia ser complicado, porque o homem, ele não é só inteligência, o homem também é corpo. O homem, não há homem sem corpo. Daí a gente já estaria excluindo o homem de gêneros necessários para definir ele. A gente estaria então, definindo o homem erroneamente. Daí a Não, gente mas chegaria. esse raciocínio não faz o menor sentido, Valtric. Porque a mesma coisa que você está falando se aplica à divisão de Porfírio. Por exemplo, você começa dividindo em corpóreo e incorpóreo. Aí depois você divide em animado e inanimado. Aí você pode falar, não, mas não faz sentido dividir em animado e inanimado, porque o homem, ele, além de animado, ele é inteligente. Não, mas é que o homem está lá embaixo na classificação dos gêneros. Exatamente, mas nessa divisão ele também estaria lá embaixo. Você dividiria a substância em inteligente e não inteligente, por exemplo. E aí dos inteligentes você dividiria em corpóreos e incorpóreos. Aí você chegaria no homem eventualmente. Ah, tá. Entendi. Só que que é o seguinte, tudo bem, essa classificação ela faz sentido, só que ela, substancialmente, ela não ia se diferenciar, então, da classificação de Porfírio. Porque, Não, nesse jeito que eu expus especificamente, eu só inverti a ordem de gênero e espécie, né? Segundo o Porfírio. Inverti a ordem e apontei para, digamos assim, para uma certa arbitrariedade, talvez, tá? Supostamente uma arbitrariedade em relação a quem é continente e quem é contido. Tipo, por que você determina nessa ordem? Por que não poderia ser diferente? Mas existe ainda a questão da arbitrariedade das próprias classes escolhidas para serem gêneros ou espécies, né? Você poderia escolher outras classes, por exemplo, colocar as etnias como sendo uma espécie dentro do gênero, etc. no caso, por exemplo, nesse caso que se disse, eu não vejo uma dicotomia substancial, é só porque é o seguinte, entre essa classificação que se inventou e a classificação de Porfírio, eu acho de Porfírio mais útil, sabe? Daí. Não, aí eu concordo com você, mas aí é um critério pedagógico, você entende? Não é um critério Não, ontológico. sim, eu estou dizendo o seguinte, que é porque ambas essas classificações, elas refletem a realidade. Tanto é que a gente consegue, sim, definir o homem em relação ao espírito. A gente pode puxar outra classificação, a gente pode falar o seguinte, que existem os seres espirituais, as substâncias espirituais, e o homem, ele seria uma substância espiritual com corpo, entende? Uhum. Daí seria meio que, a gente estaria fazendo um processo invertido, digamos assim, porque na classificação de Porfírio a gente primeiro puxa lá a substância e o corpo, né, daí do corpo a gente chega no homem, daí em outra classificação a gente pode puxar lá do espírito, e do espírito a gente puxa o homem, a gente pode fazer isso, entende? Isso concordo. Daí vai depender do método e afins, até que o próprio Rougon, ele vai falar que o homem, ele é o mais nobre dos corpos e o mais humilde dos espíritos, sabe? Porque dentre os espíritos, ele é o espírito que tem corpo. É burro. É mais burro. É o mais burro. Mas, por exemplo, agora colocando novas classes no jogo, né? Por exemplo, a gente poderia dividir o corpóreo em pesado e leve, por exemplo. Cara, não. E aí, tipo assim, se eu falo assim, eu engordei, agora eu tive uma mudança substancial. Não, isso não, cara. Não, isso não, porque... Não, cara, porque, cara, isso aí estaria caindo em Hume daí, cara. Falar que... Por quê? Porque, cara, Hume, ele literalmente diz isso. O Hume vai falar que não existe substância, o que existe é só um conglomerado de acidentes, e se você tem ali uma unidade, e se você, sei lá, remover uma pecinha da unidade, já deixou de ser o que é, já é outra coisa, entendeu? A gente tá caindo na filosofia do Hume. Só que não pode... mas ó, veja, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo, na verdade, o oposto. Eu tô justamente, porque o que o Hume, na sua representação do Hume, o que ele estaria fazendo? Ele estaria usando esse raciocínio que eu uso para descartar a identidade dos entes, a identidade permanente dos entes, a continuidade da identidade.
Eu, na verdade, estou fazendo o oposto. Eu estou fazendo isso para descartar uma primazia ontológica na organização dos conceitos do Porfírio, entendeu? Não, só Então, que não tem como digamos que você. eu fiz uma demonstração ao absurdo em que a premissa que eu descartei foi a árvore de Porfírio, e não a identidade, a continuidade da identidade, entendeu? Não, então tá. Mas, assim, pelo menos eu vejo semelhanças com Hume. Porque daí, assim, se você for colocar o acidente como. Porque, assim, peso é um acidente. O peso se define em função do corpo. Segundo a árvore de Porfírio, sim, é um acidente. Tá, mas como é que você vai. Tá, mas como é que você vai definir peso se não for em razão do corpo? Uh, Como é que você vai puxar inventar outra classificação em que peso é um gênero, sabe? Porque peso. não, sim, assim como, por exemplo, a sensibilidade e a não sensibilidade, né, o ter sentidos ou não, também é uma divisão que parte do corpo. Até aí, isso também acontece na árvore de Porfírio. Só que assim, ó, só que o problema é que nem eu falei, é aquela distinção entre a forma substancial e a forma acidental. O peso a gente pode classificar como uma forma acidental. Mas por que que uma coisa é forma acidental e outra é forma acidental? A gente pensa o seguinte, que a forma ela é o ato de um objeto, ela é ato de um corpo, no caso, ato de alguma coisa. É que E forma só que acidental, eu acho que é uma imprecisão terminológica da sua parte, porque eles usam essa noção especificamente para objetos artificiais. Mas ok, não, vamos não, falar. não. Forma acidental pode ser o branco é uma forma acidental, o peso é uma forma acidental, porque ela é um acidente. Todo acidente é uma forma, é um ato. Só que o que acontece? É, vai se argumentar o seguinte, que uma forma substancial, ela vai ser um ato que atualiza uma determinada potência em alguma substância. É Enquanto porque a que. forma. Bom, em algumas passagens, pelo menos, Aristóteles identifica a forma com essência, com espécie. Então, é por isso que forma acidental se aplica ao caso de objetos artificiais, porque você criaria uma nova espécie, entre aspas, que é puramente artificial, ou seja, ele tem uma forma acidental. Não, mas Uma forma. eu posso fazer isso não com objetos, não só com objetos da cultura, mas eu posso fazer isso com o próprio homem. Posso separar o homem em homem branco e homem negro. Daí tem lá o homem quanto gênero, daí o homem branco e o homem negro como espécies. Daí, Sim, é que aí segundo. não teria forma como sinônimo de espécie, né? Teria outro sentido de forma. Tudo bem. Outra acepção, tudo bem, você pode fazer isso. Mas aí o que eu estou falando? Mas por que que eu vou separar agora forma substancial de forma acidental? Por que que o peso, por exemplo, não poderia ser algo que, sei lá, a pessoa perdeu peso, houve ali uma corrupção substancial? Não poderia ser esse o caso? É, como eu estava associando aqui, porque a forma, a substancial, ela é uma atualização, que vai atualizar uma potência, né, uma forma que vai atualizar uma potência, alguma coisa em potência, em uma nova substância. Então, por exemplo, a forma do homem, ela vai atualizar o menstro e o esperma, o óvulo, o espermatozoide, enfim, vai atualizar essas duas coisas em uma nova coisa, vai acontecer uma mudança substancial. Mas por que que é uma mudança substancial? Por que que não é um acidente do esperma do óvulo? Porque ali já não há mais esperma e óvulo. Aquelas coisas deixaram de ser o que são, e aquelas coisas eram duas coisas, e agora viraram uma coisa só, porque antes era um esperma e um óvulo, agora é uma coisa só, é um único corpo, tem uma unidade ali, e já não é mais esperma e óvulo, agora aquilo ali Cara, é homem. se eu não estou muito enganado, o Scotto ele chama isso aí de formalidade, né? Então, mas de fato, mudanças em formalidades acontecem inclusive quando você muda de cor, né? Você tem a formalidade azul, você perde a formalidade azul e passa a ter. Não, mas é porque é o seguinte, quando você perde o azul, sei lá, você é branco, você virou azul. É que você já é uma substância, um homem, você não deixou de ser homem, você só perdeu o branco e ganhou o azul. Enfim, você perdeu o branco e virou azul. Calma aí, eu não tô ouvindo o Valtrix, você tá? Agora bugou aqui. Ô, droga, Ele travou pra mim também. calma aí. Pô, já tô chegando no ponto aqui, calma, deixa eu falar com ela. Oi. Oi. Você tá me ouvindo? Agora Tá. estamos, agora estamos. Falei, falei. Já te ligo. Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então tá, deixa eu falar aqui. Nossa, tô com medo dela ficar irritada comigo, cara. Desliguei na cara dela. Ai, ai. Mas enfim,
Puta, lembrar do filme da merda. Ah, lembrei. Ó, nessa questão da Você desligou formalidade, na cara de quem, velho? da minha namorada, ela tá me ligando aqui. Calma aí, tô falando de universais, amor. Cala a boca. Calma lá. Calma, Aí lá. ela Eles entendeu. estão tentando acabar com a árvore de Porfírio. Tô tentando atacar o Porfírio aqui, amor. Você vê, Se né? O cara coloque no seu só lugar. prefere pagão. Ai, cara, mas enfim, daí o que acontece? Não há mudança substancial nessa recepção de uma nova forma, quando eu mudo de cor, porque eu permaneço sendo um. Eu não, eu permaneço sendo uma substância em ato. O meu ato, enquanto substância, enquanto homem, se manteve. Eu só recebi uma nova atualização substancial. É totalmente diferente do caso do esperma e do óvulo. Porque o esperma e o óvulo, eles se atualizaram em homem, só que o esperma e o óvulo, eles perderam a natureza enquanto esperma e óvulo, e também perderam a identidade deles. Eles não são mais coisas separadas, agora eles viraram uma coisa só. Enfim, foi uma potência, uma matéria e potência que se atualizou numa nova coisa, num novo ato. Daí isso não acontece na mudança acidental, porque quando eu perco uma cor e ganho outra, o meu ato, enquanto substância, ele permanece. Então, é isso que vai diferenciar uma forma acidental de uma forma substancial. Pra mim, Isso você tá caindo uma pessoa de princípio, cara. Hã? Então, ô Valtric, a questão é, tipo, é assim, isso é dentro dos nossos conceitos, entendeu? É claro que quando eu mudo de cor, eu não vou deixar de ser homem segundo o conceito de homem, certo? O que o Assim como Victor... se eu pegar a minha mesa, que ela é vermelha, eu pintar ela de azul, ela vai perder a formalidade vermelha. Mas se eu destruir a mesa e, sei lá, usar a mesma matéria para construir uma cadeira, se ela é azul, ela perdeu a formalidade de mesa e passou a ter a formalidade de cadeira, mas ela não perdeu a formalidade azul. Então, tipo, por que que eu tô preferindo dizer que uma é substancial e a outra é acidental? Não, mas é Esse porque não, critério que precisa ó, ser ó, claro, Vitor, esse o critério exemplo, precisa ser claro, entendeu? o teu exemplo aí já é ruim, porque primeiro que o azul ele é acidente da madeira. A madeira se manteve, a madeira se manteve com substância, ela estava ali com o ato dela, você só mudou a forma acidental dela. Assim, você tem ali a madeira, a substância, a substância de fato, uma coisa que existe, você pintou essa substância de azul, mas você mudou a outra forma acidental dela, que é a forma de mesa para cadeira, sabe? O meu ponto é o seguinte, que uma substância, ou melhor, uma forma substancial, ela vai atualizar alguma coisa em uma nova substância, em uma nova coisa que é por si, em um novo ato. Isso pressupõe o quê? Já uma corrupção substancial. Vai pressupor, por exemplo, lá no caso do óvulo e do esperma, vai pressupor o quê? Que o óvulo e o esperma, eles vão deixar de ser óvulo e esperma, eles também vão deixar de ser duas coisas separadas, e eles vão se atualizar em um novo ato, o ato de homem. Só que quando você pinta o homem de azul, ou o homem branco vira negro, tanto faz, você tem um ato, você tem ali uma substância humana individual, individualizada em ato, esse ato não se destruiu, e esse ato simplesmente recebeu uma nova atualização, que é a atualização do azul. Só que ele se manteve sendo um, e ele se manteve sendo ato e se manteve sendo a mesma coisa. É isso que vai diferenciar a forma ocidental de forma Sim, cara, substancial. mas você não tá percebendo que para você poder dizer que ele continua sendo a mesma coisa, você tá justamente pressupondo a árvore de Porfírio, que é o que a gente tá questionando. Então, eu acho que é justamente isso. Quando o Valtric fala, ele está falando quando ele diz continuar sendo a mesma coisa, ele fala no sentido que a árvore de Porfírio, né, que o nosso esquema conceitual atual determina. O que o Victor está falando é justamente o seguinte: por que que nós não poderíamos ter outros critérios para determinar se uma coisa continua sendo a mesma ou não? É dentro de um outro esquema conceitual. Tá, então, vamos pensar aqui. Se vocês falarem que há uma mudança substancial quando o homem negro vira um homem branco, Não, não tem. vocês vão estar usando outra definição de substancial, não é a mesma definição que eu estou usando, então. Entendeu? Não, mas calma aí, ó. É que substância primeira, substância segunda. Isso é importante. Não, substância. Cara, substância. Essência. Essência, você tá falando? Não, Essência. não estou falando da essência, estou falando daquela coisa ali, a substância segunda, o Sócrates ali. Eu estou falando de substância individualizada. O símbolo. Sócrates, Sim. assim, eu estou dizendo que Sócrates, ele não deixou de ser Sócrates
ao virar azul ou virar preto, porque ele mantém o ato substancial dele enquanto ou seja, por que ele por que eu estou dizendo que ele mantém um ato substancial dele enquanto Sócrates? Porque ele ainda se manteve sendo uma coisa só, ele não perdeu a identidade dele quando ele ganhou o azul. É diferente, por exemplo, se você pegar o esperma e o óvulo, porque o esperma e o óvulo, quando eles viram homem, eles perdem a identidade dele. Há uma corrupção substancial aí. Ou, por exemplo, agora puxar um outro exemplo, quando você transforma o hidrogênio e o oxigênio em água, daí isso vai puxar mais Mário Ferreira dos Santos. Por que ali não é por que a água não é uma forma acidental do hidrogênio e do oxigênio? Porque tudo aquilo que compõe a natureza da água não pode ser reduzido ao hidrogênio e o oxigênio separadamente. Ali você tem uma nova unidade, o que vai falar de tensão. E essa unidade não se reduz à mera união entre hidrogênio e oxigênio. No caso, uma união acidental, mas ele se predica ao todo, se predica ao hidrogênio e ao oxigênio enquanto uma coisa subsistente por si. Ou seja, você tem, por exemplo, acidentes da água que não vão se predicar ao hidrogênio e ao oxigênio, mas vão se predicar aquele todo, aquela totalidade. Ou seja, uma coisa não se reduz aquele todo não vai se reduzir às partes. Então, nesse sentido, como o hidrogênio e o oxigênio eles se atualizaram em uma nova substância, em um novo ato que não se reduz às suas partes, por isso que a gente diz que ali é uma nova forma substancial. No caso, o Marvel vai chamar isso de forma substancial educida das partes, né? Porque as próprias partes produziram aquela nova forma enquanto causa eficiente. Né? Enfim, só que agora quando você diz que, por exemplo, eu gosto de pegar essa água e num momento ela está sólida e outro momento está líquida, por que a forma do sólido e a forma do líquido seriam formas acidentais? Porque a água, enquanto unidade, aquela unidade água, ela não se desfez para virar líquido ou virar sólido, ela ainda permanece. Aquela unidade, Sim. aquela substância. Dada a Substância definição de individual. água, dada a definição de água, ela permanecendo água, isso é um juízo a priori, tudo bem. Mas esse é precisamente o ponto, entendeu? Por que a mudança substancial, ela deve priorizar essa definição e não aquela, entendeu? Ô, Valtteri, como eu estava falando, a árvore de Porfírio estabelece conceitos, certo? Vai estabelecer relações essenciais, propriedades essenciais desses conceitos. O que o Victor está tentando dizer, o que eu acredito, né, na verdade, né, mas o que ele está tentando dizer é que é justamente isso. A árvore de Porfírio, ela não é o esquema correto, entendeu? Não existe esquema correto. Tanto que poderia ser feito outro esquema que seria tão correto quanto, entendeu? Porque isso não isso não entra em jogo aqui. Por que a gente usa a árvore de Porfírio? Não porque ela seja correta, mas porque ela é útil para os conceitos que a gente utiliza. Entendeu? Eu acho que é essa a questão. Porque uma vez que a árvore de Porfírio ela estabelece certos conceitos, quando a gente muda a árvore de Porfírio de qualquer forma, é óbvio que a gente está determinando outros conceitos, entendeu? Então, realmente não vai ter uma diferença, uma contradição substancial aí, entendeu? O que a gente está dizendo é simplesmente, é possível você construir outro esquema conceitual que não seja a árvore de Porfírio. Sim, nesse caso, talvez de outro sistema faz sentido a gente falar, até comumente a gente chama, quando a água é líquida, a gente chama de água, quando é sólida a gente chama de gelo, quando é gasoso a gente chama de nuvem. Quer Quando dizer, alguém também... Quando alguém te pede um copo d'água, você não vai chegar com um copo de vapor, né, para a pessoa, né? Sim, sim. Mas que, mas tudo bem, mas daí é um outro esquema conceitual, daí tipo, tu muda a definição das coisas, sabe? Sim. Daí quando tu muda a definição, mas assim, é porque dentro eu tô só justificando o sistema, porque que é uma coisa, porque que é desse jeito e não outro, porque eu não posso falar dentro desse sistema que quando a água ferve e vira vapor, aí ocorreu uma mudança substancial. Eu justifiquei, porque a água ela permaneceu sendo a unidade da água se manteve. O que mudou foi simplesmente um estado. Veja, Valtric, mas a unidade do azul também se manteve quando eu transformei uma mesa azul numa cadeira azul. A unidade do azul também se manteve. Cadeira azul, cadeira. Não, calma aí. Assim, se eu transformei a mesa
em cadeira. Se diz. Transformar uma mesa azul em uma cadeira azul. A Não, unidade do mas, azul. não, mas é que nem eu falei, o azul ele nem se predica na mesa, cadê? O azul se predica na madeira, daí você tem a madeira que é Nossa, azul. mas aí você não tá usando nem o nosso esquema conceitual nesse Não, porque caso. o esquema conceitual de vocês aí é Não, o que Bucrio, a cara. gente diz ordinariamente? Que a cadeira é azul, que a Não, mesa é sim, azul, etc. sim. Daí mas daí vocês estão tudo bem, vocês estão nesse esquema aí, entendeu? Só que daí o que acontece? Eu tô defendendo, tô justificando meus termos, entendeu? Tô justificando Acho os que termos clássicos. o que você tem que fazer, Valtric, é tentar provar justamente a prioridade do seu esquema em relação a qualquer outro esquema possível que possa ser criado. E é justamente isso que está sendo pedido. Você está argumentando. Então eu vou fazer isso, olha. Porque se a gente fosse falar que houvesse uma mudança substancial no Sócrates virar preto, entendeu? A gente estaria falando o seguinte: se a gente for reduzir os termos, a gente teria que dizer então que Sócrates a todo momento ele estaria deixando de ser Sócrates, entende? Por uma mudança acidental. Então eu estou dizendo que pelo sistema do Porfírio, o sistema clássico, enfim, é útil. Agora vou usar bem o termo que vocês querem, né? É útil a gente definir as coisas nesse termo, então a gente teria que dizer o seguinte, que a cada adição de acidente, a cada forma acidental, a coisa deixa de ser o que é e passa a Boa pertencer entrega, ao... peraí. Pode continuar falando que eu tô ouvindo. Então tá, a coisa deixa de ser o que é para virar outra coisa, por causa de um acréscimo de acidente. Daí isso é inconveniente na prática. Daí vai falar que Sócrates deixou de ser Sócrates porque ele virou preto. Entende? Ou que Sócrates deixou de ser Sócrates porque deixou de ser filósofo, virou engenheiro. Não é conveniente. Tudo Daí a bem, gente aí faz a concordo. separação entre a forma acidental e a forma substancial. Que é o seguinte, não é uma mera distinção de razão, como se, não, a gente vai separar dessas formas, dessa forma as coisas, mas isso só tá na nossa cabeça. Não, isso tem um fundamento em Re. Existe tal coisa que é forma acidental e existe tal coisa que é forma substancial, e nós observamos isso, e com base nisso nós fundamentamos os nossos conceitos. E então, desse modo, Sócrates, ele não deixa de ser Sócrates a todo momento, né? Por isso que eu comparei a fala do Victor, a fala do Hume, porque o Hume ele vai dizer que, pô, não existe uma identidade ali do Sócrates. O Sócrates, a todo momento, está deixando de ser Sócrates e virando outra coisa. O indivíduo ele seria simplesmente um feixe de acidentes que passa muito rápido, sabe? Isso é inconveniente. Então, quando a gente admite o sistema clássico, quando a gente identifica na realidade que há essas propriedades aí que vão distinguir a forma ocidental e substancial, a gente a gente pode priorizar o sistema de Porfírio a qualquer outro sistema. A gente pode priorizar o sistema clássico é um sistema senso comum, porque pelo senso comum a gente vai dizer que aquela coisa deixou de ser água e virou gelo. Daí alguém pode perguntar, tá, então quer dizer que se Sócrates virar preto, ele deixou de ser Sócrates, do mesmo modo que a água, quando ela vira gelo, ela deixa de ser água. Daí não, daí a gente pega e puxa a filosofia, puxa o sistema de Porfírio e mostra que é muito mais conveniente, preferível usar essa classificação do que a classificação senso comum. E também usar essa classificação do que usar a classificação do Hume, enfim, Aí para a tudo gente não bem. cair, pra gente não cair nesses problemas. Voltei. É isso que eu estou dizendo. Não sei se o Victor concorda com isso. Não, aí tranquilo. Tipo, Eu perdi a parte final. Não sei. Eu disse que é mais conveniente o sistema clássico do Porfírio, não porque, sei lá, outra coisa, eu não sei se você chegou a ver essa parte, eu também não se pode dizer que, porque quando eu falo que um sistema é útil, fica parecendo muito que o sistema, ele é uma coisa que não tem um fundamento em Re, sabe? Como se a distinção entre forma substancial e acidental fosse uma mera distinção de razão, mas sim que há uma distinção real entre essas coisas que há na realidade, sabe? A gente não pode cair nesse problema. Há tal coisa que seja forma acidental e substancial na realidade que realmente se distinguam, e a distinção que a gente faz pela razão, ela tem esse fundamento em Re. E também Acho que o é ponto é o mais útil. seguinte: a tese é o seguinte: qualquer construção esquemática, conceitual, que tem um fundamento em Re, pode ser
igualmente verdadeira, entendeu? Esse é o ponto. Sim, daí, por exemplo, você classificar, dizer que a água deixou de ser água e virou gelo, tudo bem, é um senso comum, ele tem um certo fundamento em porque houve uma diferença nas coisas e, por senso comum, a gente vai classificar dessas coisas, vai classificar desse jeito. Só Outro que exemplo bom é acho que é, como chama? Aquele sangue da carne, o molho, é o mioglobina, né? A eu gente não chama sei, cara. o mioglobina a gente tem o costume de chamar de sangue, né? Mas na verdade é uma outra proteína, que não é o sangue propriamente, mas a gente chama de sangue normalmente, né? O senso comum Sim, chama de sangue. sim, sim, tudo bem. Eu tô falando que a gente tem o senso comum ele tem um certo fundamento em claro, pelo uso das palavras e tal, pelo que a gente observa. Ele tem um fundamento nos acidentes e tal, daí a gente vai classificar dessa forma, até a gente classificar até as raças, né? Por exemplo, os cachorros, todos os cachorros, eles são uma espécie só, mas a gente pega e separa em raças, e raças são que análogos a espécies. Mas, pelo sistema de Porfírio, a diferença de um cachorro para o outro é meramente acidental, entende? Sim. E nesse sentido, mas é útil, no senso comum, a gente separar em raça, até como é útil a gente separar o homem em etnias. Por exemplo, existe uma espécie de, se não me engano, o repolho e a couve-flor, pelo que parece, eles são a mesma planta, sabe? E é uma diferença acidental entre os dois. Mas a gente separa como se fossem duas coisas completamente diferentes, senso E comum. isso tudo tá relacionado à nossa prática com esses conceitos, né? Sim, Por exemplo, a gente não vai considerar que Sócrates, a cada mudança acidental de Sócrates, ele vira outra pessoa, justamente porque quando Sócrates, por exemplo, é pintado de preto, a gente não vai tratar Sócrates como outra pessoa, entendeu? A sim, gente não vai começar a chamar ele pelo Alguns outro vão, né, velho? nome, Alguns vão. dependendo sim. da ideologia do cara, Mas, mas em geral a gente não vai, entendeu? O que é diferente, sim, por exemplo, da água, é o exemplo que eu dei, né? Alguém te pede um copo d'água, se você chegar com um copo de gelo para a pessoa, só gelo, ela vai falar, pô, não foi isso que eu pedi um copo d'água, não de gelo, entendeu? sim. Então, tudo isso está relacionado também às práticas. A É, questão, eu acho que é a seguinte, tipo assim, como você não tem como justificar a primazia ontológica da árvore de Porfírio em relação a outros, do mesmo jeito que você não tem como justificar a primazia ontológica do xadrez em relação às damas, entendeu? São jogos diferentes, simplesmente. Só E ambos esclarecendo são um ponto igualmente aqui válidos. para eu também não me comprometer, não estou dizendo que não tem como justificar, eu estou justamente tentando encontrar sua justificação. Eu percebo com clareza que do ponto de vista tomista parece se defender essa primazia, mas eu queria saber o fundamento dela, né? Da onde que foi mas, tirada essa primazia? Victor, eu peguei, não sei se chegou a ouvir a minha conclusão ali, mas de tudo isso que eu concluo é que daí você tem essa parte do senso comum, claro, mas assim, vocês concordam que todas as classificações elas vão pela prática dos termos. Só que quando a gente vai filosofar, de fato, se a gente for usar a classificação do senso comum, a gente pode cair em aporias. Por exemplo, quer Tem. dizer que se há uma diferença de espécie entre um chihuahua e um pitbull, então quer dizer que, sei lá, é, há uma diferença de espécie entre o homem negro e o homem branco, ou se o homem negro virar branco, ele deixa de ser o que é e vira outra coisa, Uhum. sabe? A gente vai chegar em certas aporias, daí vem o sistema, Por o isso que eu nem sistema, queria trazer a questão do senso comum mesmo, porque o senso comum traz mais confusão do que resolve sim, coisas. sim, esse Mas é ponto que a aí, gente por isso, começou essa discussão aí justamente na questão da mudança substancial, né? De quando que o indivíduo perde a identidade. Porque, de fato, no caso do Sócrates, sei lá, é muito claro pra gente que se a gente pintar ele de preto, né? Intuitivamente, é óbvio pra nós que existe ainda uma continuidade do indivíduo, né? Agora, a mesma coisa não é tão clara quando a gente pega objetos inanimados, né? Como uma mesa, por exemplo, como um pedaço de rocha, por Fala do exemplo. navio de Teseu logo. O navio de Teseu, não, cara, até é onde que, vai a identidade de um ser imaterial. Porque, o- por exemplo, no caso dos seres animados, eu vejo com clareza que existe um critério muito bom para a gente distinguir dois indivíduos diferentes, que, no entanto, é inacessível para a gente, sim, mas é a subjetividade, né? A experiência subjetiva.
Sim. Então, enquanto você tem um mesmo sujeito, né, como sendo a mesma fonte de experiências, você tem um mesmo indivíduo, você tem uma continuidade no mesmo indivíduo, é uma mesma subjetividade recebendo as mesmas experiências. Então é mais fácil determinar isso, embora na prática a gente não tenha bons meios para averiguar se é uma mesma fonte de experiência ou não. Mas no caso de seres puramente inanimados, isso é muito mais difícil. É mais difícil, só que ó, só que no caso dos entes da cultura, o Victor, o que o Mário vai falar? Ele vai falar que os entes da cultura são unidades, é, unidades acidentais. Aí tu pensa, tá, mas por que a gente classifica como forma acidental, unidade acidental e tal? É porque essa unidade, ela não está no objeto, não está na coisa. Na verdade, ela está no homem, na própria cultura. Você vê a mesa como sendo uma coisa só, uma coisa indivisível e tal, mas é em razão da cultura, no contexto cultural. Porque não existe tal coisa, na realidade, como uma mesa. As mesas não crescem em árvores, as mesas não brotam do chão, as mesas não são animais, não são coisas, não são entes per se, elas são entes per accidentes. Daí, nesse sentido, até, por exemplo, máquinas, elas têm, claro, elas têm uma unidade muito análoga até a dos animais, até que tem até gente que ousa dizer que máquinas são seres vivos, só que uma máquina, ela só tem sentido no contexto cultural. Por isso que nós, naturalmente se o homem deixasse de existir, o que haveria aí não seria mesa, o que haveria aí seria madeira. Ah, mas você pintou a mesa de azul. Mas assim, o que é azul não é. Você só fala que a mesa é azul em razão da cultura, mas o que é azul de fato aí é a madeira. Daí, mas se essa mesa virar cadeira, mas permanece o azul. Na verdade, mesa e cadeira existem em razão da função social. E nesse sentido, o que permaneceu aí foi simplesmente a madeira azul, e de mesa para cadeira é simplesmente o formato. E formato também é um acidente. Formato não é O forma. formato é a causa final também. Mas enfim, Peraí, porque deixa eu concluir. conclua. Então tá. Daí nesse sentido, é que daí a gente consegue separar melhor. Tá, mas o que individua sei lá, o barco de Teseu? Daí existe duas correntes. Você pode falar que barco de Teseu, ela é uma forma acidental atribuída àquela matéria, aquela madeira, né, que está no formato do barco e tal. Daí, nesse sentido, se você ir O trocando a cara não tira madeira... a madeira da boca, velho. Oi? Falei. O cara não tira a madeira da boca, mas falei. Olha o início ali, aquele microfone dele. Mas daí, aquela madeira ali, daí você pensa assim, até o ponto em que você tirou uma parte essencial daquele barco, que sem aquela parte aquele barco não ia navegar, não ia cumprir a função dele, aquilo ali deixou de ser o barco de Teseu, daí a partir dali virou outro barco, aquele acréscimo de madeira. Existe essa corrente, porque daí seria a forma acidental atribuída àquela madeira, enfim, e existe outra corrente que vai dizer que não, que a forma acidental está completamente na mente humana e no contexto social. Então, mesmo que você mude cada parte do barco, ainda vai ser o barco de Teseu por causa da propriedade, porque ainda é de Teseu. Enfim, daí isso que individuaria a coisa, não seria a matéria. Até aqui nesse ponto, acredito que a posição tomista ela teria essa força, seria de fato a matéria ali, a madeira que estaria singularizando aquela forma. E tem a outra corrente que vai dizer que não seria a matéria singularizando aquela forma, mas seria simplesmente o contexto social. Mas Daí, como assim qual que a é matéria singularizando a forma? Tipo, se eu troco um pedaço de madeira do navio, ele deixa de ser o mesmo? Não, foi que nem eu disse antes. Eu disse que se você remover, por exemplo, uma parte sem a qual. Porque se eu remover essa partezinha aqui, ainda vai continuar navegando. Se eu remover essa outra, que ainda continua. Mas se eu remover, sei lá, aquela parte de baixo lá, que até. Você já assistiu One Piece, ô Victor? Não, sou hétero. Seu viado. O, no caso, é porque lá em One Piece eles foram consertar o barco lá, o Going Merry, daí, tipo, eles não conseguiram consertar porque tinha uma parte essencial do barco sem a qual aquilo ali não era mais um barco. Até o Frank tinha falado que aquilo ali não era mais um barco, mas sim um entulho de madeira. Daí, então, eu tô dizendo o seguinte, que a partir do momento que você removeu essa parte aí essencial, da qual ela não cumpre mais a função da coisa, deixou de ser o barco, enfim.
Enfim, daí nesse caso é porque perdeu a forma do barco, aquela forma atribuída. Não é mais um barco. Sim, mas Daí. permanece a forma do barco. E aí? Oi? E se mantiver a forma do barco? Como que fica a situação? Não, daí se mantiver a forma do barco, tem o mesmo barco, um barco de Teseu. Mas é que Então, eu separei a coisa em duas correntes. Tem a corrente que vai dizer que a. Que sim, a sim, eu, entendi. Mas veja, se eu trocar todas as madeiras todas as peças do navio de Teseu e for reconstruindo outro com essas peças e até fazer isso completamente, eu vou ter dois navios de Teseu? Vou ter dois indivíduos iguais? ah, não Que os sei, eu dois acho que navios não. são de Teseu é óbvio, né? Porque o Teseu pode ter 512 mil É, navios. é a propriedade, né? Sim. É a espécie aí, navios de Teseu, a espécie. Daí Uhum. se deixar de ser do Teseu, o, o, o Sexta-feira comprar. Daí agora vai deixar de ser navio de Teseu. Pois é, eu acho que mesmo que deixe de ser do Teseu, não perderia a individualidade, né, da coisa. Se ele É que no, vender, ca- é, é mesmo que no indivíduo. caso. É que no Não, caso. Oi? não, eu só ia dizer que até o Teseu perder a propriedade do navio, não mudaria, em tese, a individualidade da coisa, entendeu? É porque ainda é navio, né? Que ainda. Não porque ainda é navio, mas é porque não perdeu a individualidade. Por exemplo, vamos falar de escravos. Se trocar o dono do escravo, permanece sendo o mesmo indivíduo, não muda, entendeu? Não, não, daí é outro contexto. Tô dizendo mas a questão é que eu só citei duas correntes. Daí vai dizer o seguinte: que uma é puramente o contexto social. Então, enquanto a sociedade dizer que aquilo ali é um barco, segundo a função dela, porque existe a cultura e tudo mais, aquilo ali permanece a individualidade daquela coisa, permanece sendo barco. Não vou nem barco, permanece sendo barco, enfim. Daí a outra corrente vai dizer que não, que individua seria a matéria. Daí eu acho que um tomista poderia defender essa posição. Daí vai dizer que o que individuou aquela forma acidental do barco foi aquela matéria, aquela madeira. Então, se você trocar até a parte essencial, vai deixar de ser um barco e vai passar a virar outro barco, porque vai Cara, acho Mas, que uma. você, em todo o seu mas qual raciocínio, que é a acho que você parte misturou essencial? muito substância primeira e substância segunda. Você misturou a todo momento essas duas noções. Por que eu misturei? Porque você fez confusão de mudança essencial com mudança individual, né? Não, eu tô falando só da. Não, porque para você mudar o indivíduo, você tem que mudar a forma substancial, né? Tá, A- mas aí a- é que postulou essa necessidade, eu não postulei ela. Tá, então o que você está postulando? Não tô postulando nada, eu tô justamente questionando o que você está postulando. Tipo, eu quero É, saber o volta naquilo fundamento lá da que tava falando, do Príncipe Sapo. Ah, do exatamente, príncipe sapo. do príncipe sapo. É, O príncipe sapo, como eu disse, é um mau exemplo, porque o sapo ainda é um animal racional, né? No caso do príncipe. que o sapo é um animal racional. Não, aquele sapo sim. Ah, tá. Não é mais um sapo, né? Porque o sapo, por definição, animal é É, racional. perfeito, não é mais um sapo, concordo. É que nem a questão da Eucaristia também, né? Ah, daí vai brigar. Nossa, mas aí você ferrou o rolê, né, Vitor? Daí você foi longe, Vitor. Foi puxar lá a Eucaristia, cara. Não, mano, é a mesma coisa, cara. É literalmente a mesma coisa. Não, não é, porque Não, não é literalmente a mesma coisa. Não é literalmente. a gente não É def- bem ah, primeiro, não, primeiro que a gente não defende transubstanciação. Tem esse ponto aí. Então a gente nem vai concordar com você. A É gente, verdade. a gente defende a união sacramental. Daí, mas é aquela coisa, pela transubstanciação, se a gente for assumir que ela é verdadeira, no caso, aquilo ali não é mais pão, não é nem mais indivíduo de pão, não é mais um indivíduo de pão aquilo ali. Aquilo ali virou o corpo de Cristo e só isso, entendeu? Não é mais não é mais um pão individual. O que permaneceu simplesmente foram os acidentes ali sustentados sobrenaturalmente por cima Sim, sim, do corpo. Então não, mas assim, não é mais não é mais aquela Eucaristia, não é mais aquele pão lá, e não é mais aquele vinho. Agora é simplesmente se corrompeu substancialmente, deixou de ser, e ali passou a ser só o corpo de Cristo com acidentes para parecer ainda o pão e o vinho, sim. né? Esse é o ponto. E daí, agora, no caso do barco de Teseu, é uma discussão quilométrica e tal. Eu vou dizer, sei lá, eu não, eu apontei duas correntes, sabe? Uma corrente vai dizer que o Você já barco explicou as duas correntes, cara, já entendi. tá, mas assim, daí é que assim, eu acho uma discussão um tanto inútil, para ser sincero, individualidade de um ente da cultura. Daí vai puxar agora a individualidade, sei lá, da música, da Nona Sinfonia de Beethoven. Ah, se mudou uma nota, deixou de ser a Nona Sinfonia de Beethoven. Daí pega.
Daí, pô, daí eu gosto de puxar a pentadialética do Mario para definir essas coisas daí. É que eu Mas acho no, que o interessante disso aí é a questão seguinte. Entes inanimados, eles têm individualidade ou ela é apenas convencional? E, tá, portanto, não... vamos pegar uma substância como a água, então. Vamos Hum, assimilar a água. No caso, quer dizer, o que individua esta molécula de água? Você quer dizer isso? pode ser. Então, o que vai individuar. Daí é o seguinte: pela posição escotista, seria a receidade. Aí você teria aquela. Sei lá, você teria aquela molécula de água, e aquela molécula de água teria uma forma individual, e essa forma individual da molécula de água, ela iria individuar essa água, enfim. Essa Sim. seria a posição escotista, que é a que eu concordo. Embora, nesse caso, eu confesse que a posição tomista ela seja mais intuitiva. Porque daí tu pensa o seguinte, você teria a forma genérica de água, né? O que vai separar a forma genérica de água ou melhor, o que vai fazer essa forma genérica de água se individualizar seria a matéria onde ela está. Ou seja, você teria aquele hidrogênio e aquele oxigênio. Daquele hidrogênio e aquele oxigênio, ou seja, aquela matéria assinalada, ela iria individuar a água, sabe? Fazer a água deixar de ser uma forma arquétipa, né? Uma forma exemplar e se tornar uma forma individual. Sim. Seria essa posição tomista. Inclusive, é bem intuitivo, pensando assim. Só que, de novo, cai naquela aporia, porque em absoluto a forma individual já antecede a forma, a matéria assinalada. E ali não seria a forma exemplar de água atualizando aquele hidrogênio e aquele oxigênio, mas seria uma forma particular de água atualizando aquela matéria. Então, enfim, de qualquer forma, eu acho que, embora nesse caso pareça tentadora a posição tomista, eu penso na posição escotista. E para a questão dos entes da cultura, Se a gente aplicar na prática, calma aí, se a gente aplicar na prática a posição escotista, eu queria ver como seria a solução, porque voltamos ao exemplo da mesa, por exemplo. A mesa é azul, que eu tenho na minha frente, certo? Se eu arrancar uma partezinha dela, segundo a posição escotista, a forma individual da mesa permanece a mesma ou não? cara, daí isso nem é mais escoto, daí vamos puxar para Mário daí. Porque agora a mesa, como eu falei, é um ente da cultura. A Tá, mas mesa, pega a qualquer mesa, outra, eu quero uma rocha. Então, se eu tirar uma parte da rocha, permanece na mesma rocha, a mesma forma individual ou não? cara, no caso de uma rocha, daí agora é bem complicado, porque pensa assim, eu penso que, sei lá, uma rocha de mármore. Daí você fala, tá, mas o que que é o mármore? Mármore é uma molécula, sabe? Uma estrutura atômica e tal. Daí, no caso, num bloco de mármore, você teria vários mármores unidos numa nova unidade ali. Daí seria um composto de mármore ali, aquela pedra. Daí, Sim, se você remover uma partezinha, se aquilo ali deixaria de ser aquela unidade de mármore, assim, não deixou de ser mármore, de fato, mas deixou de ser aquele mármore, daí, cara, deixa eu pensar. Cara, não sei. Sinceramente, não sei. Cara, eu acho que você tá tentando muito evitar a posição de que é arbitrário. Eu não sei, cara. Olha, eu posso dizer o seguinte: se você tem uma molécula de mármore e você dividir essa molécula no meio, vai deixar de ser mármore, vai deixar de ser um Acho indivíduo de que, mármore, né? Vai se Valtteri, corromper. Oi? Valtteri, não entra, eu acho que não entra em jogo aí a questão das moléculas do mármore, porque, assim, a humanidade conhece mármore há mais tempo do que conhece moléculas e átomos, e os seres humanos antigamente conseguiam identificar o que que era mármore e o que que não era. Não acho que entra em jogo da identificação aí as moléculas e tudo mais. Vai entrar É, muito mais em jogo as o- características, né, físicas mesmo não, eu até do nosso. concordo com o ponto do Valtric, porque ele está dizendo basicamente o seguinte: se você não, se você, qualquer premissa, se você mudar a essência, né, se você corromper a essência, por exemplo, você corrompe o indivíduo. Ok, essa parece uma premissa razoável. Agora o ponto é o oposto, né? Então você só corrompe o indivíduo quando você muda a essência? Esse é um ponto relevante. sim, é um ponto relevante. Me Nesse parece que não. caso, Parece que não. nesse caso, o Victor, talvez se remover um pedacinho daquele mármore ali, daquela pedra de mármore, é,
talvez vire 2 mármores. Eu acho que essa seria a posição mais razoável. Se a gente for puxar realmente no contexto da filosofia clássica. Claro que na prática não é assim. Tem lá um bloco, imagina, um bloco de 2 metros de mármore, né, 2 metros quadrados, você arrancou uma ponta daquilo ali, agora são 2 mármores. Na prática, a gente não fala isso. Daí, de Não, mas fato, é eu mais. acho que é uma posição razoável. Tipo, você deixa de ter o que mármore de antes e você passa a ter 2 mármores novos que não existiam antes. Mas assim, é que na prática a gente não faz isso. A gente só falaria isso se, sei lá, se fosse arrancar uma parte considerável, mas daí ficaria arbitrário também. Mas é por intuição. Só que Só que eu acho que pela posição mais clássica, no contexto clássico, eu acho que o mais razoável seria dizer o seguinte, que se você dividiu aquele mármore em 2, mesmo que um pedaço seja muito grande e outro muito pequeno, agora são 2 mármores, 2 indivíduos de mármores, né? é que isso daí Sim. cai no Soritz, né? Nos paradoxos do Soritz. Lá do monte? Assim, do monte, ou do careca, o que seja, né? Não, Tipo, mas eu tô propondo uma solução, né? No caso, você... qual que é a solução? Não entendi. Não, a Não, solução não de... acho que cai no Soritz, não, pô. Oi? Não acho que cai na questão do monte de areia, não. Porque aí é uma outra questão, é a questão de definir enquanto monte de areia, e não como areia. Então, tipo, Não como areia, areia. sim. Porque a gente até distingue. A gente pensa o seguinte, que o mármore seria um aglomerado de moléculas de mármores, né? A molécula de mármore, ela seria, digamos, o princípio do mármore, talvez. O princípio que faz aquilo ali ser mármore, enfim. Só que daí, se você pegar o bloco de mármore e você dividir ele no meio, ou você dividir ele em 2, por mais que um pedaço seja consideravelmente menor que o outro pedaço, eu diria que, intuitivamente, agora são 2 indivíduos de mármore. Dois blocos de mármore, sabe? É que para mim é muito complicado usar, nesse caso específico, o senso comum, porque eu não vejo muita uniformidade em relação a muitos casos do que o senso comum pensaria sobre isso. Na verdade, acho que o senso comum nem pensa sobre isso. Tipo, o mesmo indivíduo ou não. Tipo, as pessoas não pensam. Os caras nem sabem o que é o que é indivíduo daí. Não, a gente vai dizer que são 2 Na pedaços de um verdade, número, talvez eu até não? diria que pro senso comum, a questão da individualidade é irrelevante. Tipo, é o mesmo indivíduo ou não, sei lá. No máximo vai ser relevante para, sei lá, homem, daí, o que indivíduo é um homem do outro, entendeu? Exato, para seres animados, né? Tipo, Sim, meu sim. cachorro é o mesmo, concordo. Tipo, nesse ponto, sim. Agora, se é o mesmo bloco de mármore, né, foda-se, né? Ninguém vai... Sim. Só que, mas eu acho, Vitor, talvez, não sei se você concorda comigo, eu acho que a posição mais razoável no contexto da filosofia clássica, no contexto acho que isso vale tanto para Scotus quanto para Aquino, é razoável dizer que se você dividiu, aquilo ali virou 2 indivíduos, né? Não é mais o mesmo. Até porque não é mais o mesmo corpo, né? Esse mármore é uma espécie de corpo, eles são 2 corpos, agora são 2 indivíduos, entendeu? Sim, mas é no caso de vegetais, por exemplo, porque os próprios seres humanos, eles renovam completamente as suas células com o passar do tempo, né? Acho que eu imagino que os vegetais também. Sim. Então o vegetal também deixa de ser o mesmo. Inclusive, eu posso até complicar o problema, pensar em animais que quando tu divide eles no meio, eles se multiplicam, sabe? Uhum. Daí tu pensa, tá, você dividiu, agora são, sei lá, uma metade era o mesmo indivíduo e outra metade agora é um novo. Daí eu penso o seguinte, a, a, a gente tem que pensar, se for uma planta, a forma da planta, né, a alma da planta, ela está bem uniforme em cada parte da planta. Então, se você dividir uma planta ao meio, que também depende da espécie, mas em regra, se você dividir uma planta ao meio, vai virar 2 plantas, sabe? Daí, eu acho que seria o mesmo caso do mármore. Uma metade agora é um novo indivíduo, outra metade é outro indivíduo. Porque aquela alma da planta, ela se multiplicou. Era uma e se multiplicou em 2. Agora, por exemplo, qual que é o nome daquele bicho lá, é planária? Acho que é só aquele bicho que é transparente, é plano. Plateuminto. 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 Ou ameba, não sei agora o que você tá falando. Não, o plateuminto mesmo. O plateuminto, cara, se você se você cortar o plateuminto no meio, ele não sobrevive. Tipo, no meio, digo, se você cortar ele na horizontal, não, na vertical, se cortar ele na vertical, ele não sobrevive. Ele não vira 2 indivíduos, ele morre. Só que se você cortar ele na horizontal, ele se multiplica.
Mas a planta sobrevive, ué? A planta sobrevive, normalmente sim. Depende da planta Não. também, mas eu acho que bananeira, se você arrancar um pedaço do caule da bananeira e plantar, vai virar uma nova bananeira, tipo, multiplicou, sabe? Daí no caso do da planária, daí tu pensa assim, que a metade que cresceu do rabo, pra mim é intuitivo pensar que aquela metade é um novo indivíduo, só que a metade que tinha com a cabeça era a mesma planária, sabe, de antes. Não se multiplicou, mas, tipo, se reproduziu, sabe? Uma alma lá reproduziu a outra. Eu penso que é mais intuitivo porque sei lá, na minha percepção, o órgão do, é, aquela metade que se conservou, ela tem operações mais elevadas, mais substanciais à planária, porque ela teria ali o cérebro, né? E como você cortou ao meio e você manteve aquele aquele ato primeiro das operações mais vitais na primeira metade, parece que a outra metade que se desenvolveu, ela é assim, é um novo indivíduo, mas a metade que tinha a cabeça, ela continuou sendo o mesmo. Eu penso dessa forma. Claro, até o Aristóteles trata disso brevemente, ele vai falar lá no De Anima, que em muitas espécies de animais, não muito, mas tipo espécies mais verminoides e tal, se você dividir o bicho no meio, ele vai falar até que eles se multiplicam e que uma parte, ele vai falar não que se multiplicam, mas que se dividem e eles se dividem em dois indivíduos, sabe? E que uma parte às vezes não sobrevive simplesmente por faltar o órgão, sabe? Porque um dos órgãos faltou, mas ainda é um novo indivíduo. Mas eu tô pensando, tá, mas e a outra parte que sobreviveu? Ainda é o mesmo indivíduo ou é um novo? Daí eu penso que é o mesmo indivíduo porque ali permaneceu em ato primeiro as operações que já existiam previamente, sabe? Não que as operações elas se multiplicaram, se dividiram e se corromperam, mas sim que elas subsistiram. Eu penso dessa forma. Eu não faço a menor ideia, velho. Eu achei que o Victor ia complementar o que tu falou, não faço a Eu, menor eu, ideia. eu sou mais propenso a pensar o seguinte: pensar que a noção de indivíduo só faz sentido principalmente para seres humanos, ou seja, para almas imortais, e Sim. talvez secundariamente para almas mortais, como animais, por exemplo, e ainda terciariamente para vegetais. Então, eu não tenho certeza com relação a esses dois últimos. Mas pelo menos Ah, para inanimados, para a noção de indivíduo não faz sentido. ah, cara, é que assim, pra mim faz sentido pra tudo, mas embora é que é o seguinte, a questão do porque quanto mais perfeito é o ser, mais indivisível ele é. O homem, pro homem faz muito sentido a questão da individuação, porque, cara, o homem ele é o bicho mais indivisível que tem, sabe? E pro anjo faz muito mais sentido pro anjo, porque o anjo é muito mais perfeito e muito mais um que o homem. Quanto mais um e mais perfeita a coisa mais indivisível ela é, até porque ser um é ser indivisível, até chegar em Deus, que Deus é o ser mais indivisível de todos. Daí, mas quando você vai se aproximando, quando você vai se afastando de Deus, daí começa a ficar mais complicado a questão da individuação, porque as coisas vão ficando cada vez mais divisíveis, sabe? Os Daí números tu são que chega. estão mais afastados de Deus, Pedro. Oi? Os números são que estão mais afastados de Deus. Sim, Dá pra afastado de dividir Deus. todos. Daí tu pega E também isso é e chega. curioso, porque a própria divisibilidade do homem não tira a sua identidade, né? Quando a gente Não, morre, a não, gente continua sendo o não, mesmo. não, dividir, eu digo. É sim, mas quando você divide, sei lá, divide o homem, você pode dividir o braço dele, por exemplo, daí arrancou um braço para fora, mas assim, agora o homem em si não tem como dividir. Você cortar um homem no meio não vai virar dois homens, sabe? Daí a mesma coisa, por exemplo, para até outros animais que são mais perfeitos, que são mais uns, um cachorro, um gato, uma baleia, sei lá, qualquer mamífero, eles também são bem mais indivisíveis. Daí, mas você vai chegando nos vermes daí. Daí você vai vendo que, pô, não é tão indivisível assim. Tu chega lá
na minhoca, se você dividir a minhoca no meio, vira duas, sabe? Daí fica mais complicado pensar na individuação. Daí tu pensa, tá, mas qual metade delas permaneceu sendo a mesma minhoca? Você chamou aquela minhoca ali, pô, a tua minhoca de estimação, é o Jeffrey ali. Daí, pô, você dividiu o Jeffrey no meio. Pô, agora não é mais Jeffrey, agora são outras duas minhocas, ou uma das metades ainda é Jeffrey? Daí fica mais complicado pensar sobre isso. Daí eu acredito que a individualidade do Jeffrey, daquela minhoca ali, se manteve na metade em que subsistiu as operações mais substanciais da minhoca, do gênero minhoca, das operações mais perfeitas. Enquanto que na outra metade, aquelas operações elas só haviam em ato primeiro, não haviam em ato segundo. Dessas operações vieram a se desenvolver após a divisão. Então, aquela outra metade que não preservou as operações mais substanciais, ela é um novo indivíduo. Daí tu vai se afastando mais, chega nas plantas. Depois tu dividiu uma planta no meio, mas assim, tanto uma quanto a outra metade, elas mantiveram em ato segundo exatamente as mesmas operações vitais, as mesmas operações mais substanciais. Nenhuma nem outra teve que desenvolver tanto do que já era. Então, ali eu penso que agora há dois indivíduos. Não mais, sei lá, um indivíduo agora uma metade era a mesma planta e a outra metade é uma nova planta. Não, penso que agora aquela metade e a outra são dois novos indivíduos, porque os dois, em ato segundo, eles são equivalentes e tal. Daí agora tu chega no ser inanimado, você se afasta até chegar no mármore, daí é aquele caso, você dividiu em dois o mármore, agora são dois mármores, dois blocos de mármore, uma pedrinha e um pedrão, sabe? Eu acho que uma questão muito importante é definir o que é indivíduo, cara. Eu acho que a definição de indivíduo é o que arremata essa discussão. Porque no caso do homem é muito fácil entender o que é um indivíduo, né? Tipo, é a mesma alma ali que vai ser salvo, que vai ser condenado, etc. Mas no caso das outras coisas é mais difícil. Então, se você conseguir encontrar uma boa definição do que é indivíduo, que contemple também seres inanimados, eu acho que se torna muito mais fácil você decidir quando é o mesmo indivíduo e quando não é. Se você não tem uma boa definição de indivíduo, você vai ter que apelar geralmente para o senso comum, o que, como eu disse, é complicado porque não existe muita uniformidade em relação ao que o senso comum considera um indivíduo ou não. Ou, sei lá, vai ter que inventar algum critério. Então, eu acho que esse é o ponto central, assim. Eu particularmente não conheço uma boa definição de indivíduo que Seria seja definição, aplicável a todas as coisas que existem, né? Não indivíduo sim. humano, indivíduo humano. No caso, para definir, tem que definir a individualidade, né? Só que, assim, definir Não, você não tem que individualidade, definir individualidade para definir o que é indivíduo, pô. por que não? Porque para definir o que é indivíduo, você tem que encontrar aquilo que marca a coisa como indivíduo. Para definir É, o que é individualidade, você vai, tipo, tem que encontrar um critério de demarcação, sei lá. daí depende da posição que você vai adotar, se você é tomista ou escotista. Por Daí, exemplo, para tipo, dizer que o indivíduo é aquele que é a mesma alma que vai ser salva ou condenada. Ou não, mas então, daí, mas daí você tá aquela definindo em definição função de mais um acidente. diferencial que eu apontei antes. Por exemplo, o sujeito que é o paciente das experiências subjetivas. Define o indivíduo dessa forma, por exemplo. Não, mas isso É, não é definição, isso aí você tá só explicando uma coisa que não, acontece no indivíduo. não. é, Bom, pode não ser uma definição perfeita, mas eu consigo, por meio dessa proposição, discernir o que é um indivíduo e o que não é. Não, sim, Mas, sei daí lá, o ponto é, essa afirmação que eu fiz, ela não exige, por exemplo, a demarcação de um critério de individuação, entendeu? Tipo, eu posso continuar não conseguindo identificar se é o mesmo indivíduo ou não, por exemplo. não, sei, mas no caso, eu acho que, tá, mas se você não tá exigindo uma definição perfeita, né? Não precisa ser uma definição perfeita. Porque se não for, porque assim, eu consigo, em razão da filosofia escotista, dizer que o indivíduo, ele seria aquela espécie genérica, enfim, é, em ato, digamos assim. Ou no caso, porque a gente pensa na espécie, por exemplo, o homem
enquanto animal, a espécie homem, né, que é animal racional, enquanto sendo uma potência, em si mesma ela é uma potência de ser, e o indivíduo é justamente essa potência de ser atualizada, entende? Daí você tem, daí vem a questão da reiciidade. A reiciidade seria justamente aquilo Mas que essa vai... definição ainda é insuficiente, né? Porque você ainda não consegue demarcar se o Vitor de hoje e o Vitor de ontem. Porque, ok, o Vitor de hoje é uma atualização da espécie. O Vitor de ontem também era uma atualização da espécie. Então, ok, ambos são indivíduos. Só que como que eu posso distinguir que eles são o mesmo indivíduo? Não, porque é o mesmo indivíduo de homem. De novo, aquele mesmo Hã? assunto lá, o Victor, do Sócrates virar preto e branco, é porque existe a forma ocidental e forma substancial. O que vai demarcar o indivíduo mesmo é a Sim, cara, forma... mas se a gente não, a forma substancial vai marcar a espécie, não tem nada a ver com o indivíduo. De novo, a confusão de substância primeira e segunda que eu te falei. Eu tô te falando agora, por exemplo, se a gente aplicar, por exemplo, para o mármore, o mesmo questionamento que eu estou fazendo em relação ao Victor, eu poderia fazer em relação ao mármore, por exemplo. Não, Essa mas sua não, mas definição o não me Victor... permite identificar se o mármore de hoje é o mesmo mármore de ontem, por exemplo. É Não, indivíduo, ok, porque é uma atualização de uma espécie. Mas é o mesmo indivíduo? Esse é o ponto. cara, mas é aquele mesmo ponto porque assim, ó, quando eu falo que você permaneceu enquanto substância, eu falo permaneceu enquanto aquele ato, sabe? O teu ato, ele não, porque assim, você concorda que você é um homem em ato, certo? Sim. Quando houve uma passagem no tempo de hoje para amanhã, para você ter sido corrompido, esse teu ato, o teu ato enquanto homem, ele teria que ter deixado de existir, sabe? Tá, mas Porque se a gente pegar exatamente essa ideia, o mármore continua o mesmo, sem arrancar uma parte dele. Porque o ato de mármore não deixou de existir, ele permanece sendo mármore. não, só que, cara, mas do jeito que a gente construiu aqui, porque assim, que no caso do mármore e no caso do homem é diferente, porque o homem ele é muito mais indivisível do que o mármore. Porque assim, o mármore, a gente fala que ele se multiplicou porque quando você, é claro, permaneceu a espécie mármore ali, de fato. Agora são dois mármores. Só que a gente fala que são dois mármores porque porque já não é mais o mesmo corpo. Até porque se fosse o mesmo corpo, não haveria distinção de local, certo? Se você pegou um bloco de mármore e partiu ao meio, dizemos que agora são dois indivíduos de mármores porque agora são dois corpos, já que eles não ocupam o mesmo espaço. Tá, se eu arrancar um dedo meu e vai ocupar duas partes, vão ser dois Victors? Não, porque Por quê? não, porque você não corrompeu a espécie. Porque o corpo, o resto do corpo que permaneceu continua sendo o Victor e o dedo que foi cortado deixou de ser Victor. Sim, Certo? sim, mas assim, lembra do critério que eu disse, não se pode ser o mesmo, não tem mais dois Victors ou dois homens e tal, porque no corpo do qual o dedo saiu, permaneceu as operações mais substanciais E no caso do de... mármore não permaneceu? Não, mas veja bem, no dedo, assim, eu tô falando aqui, ó, você dividiu agora o Victor em dois corpos, né? O dedo separado e o Victor, de fato, o corpo inteiro, né? Quase Sim. inteiro agora. Mas assim, no corpo quase inteiro, a gente fala que esse corpo quase inteiro ainda é o Victor, porque ali permaneceu em ato segundo as operações mais substanciais de Victor, certo? Só que Certo? no dedo não permaneceu as operações mais substanciais de Victor. Lá É. permaneceu, no máximo, as operações vegetativas, que são justamente as operações mais divisíveis, sabe? Por isso que o homem não é É. absolutamente indivisível. Agora, no mármore, quando tu dividiu ele no meio, por que agora são dois mármores? Porque tanto numa metade quanto na outra, existe aquilo que há de mais substancial no mármore, tanto em uma parte quanto em outra. Por isso que agora são dois mármores. Então, Não, sempre que você pode dividir em duas partes que continuam em o mesmo igualdade, grau assim, de perfeição, o mesmo grau de em grau de perfeição, vamos usar esse perfeição, termo. você multiplica os entes, é isso? Isso, eu acho que esse é o meu critério. Entendi. Daí, lembra que eu falei da minhoca, sabe?
Se você dividiu a metade, assim, se você dividiu a minhoca de tal forma que uma metade dela não permaneceu as operações mais substanciais de minhoca e na outra parte permaneceu, na parte que permaneceu as operações mais substanciais de minhoca, essa parte sim, ela é o mesmo indivíduo. Você chamou aquela minhoca de Jeffrey, ali é o Jeffrey, sabe? Porque permaneceu em ato segundo, enquanto que na outra parte só está em ato primeiro. Daí, se a minhoca ela tiver algum poder regenerativo, daí ali vai surgir, agora em ato segundo, um novo indivíduo, né? Vai surgir a nova minhoca, né? O Jeffrey 2. Agora, no caso do mármore, o critério é F2. justamente o grau de perfeição. Então, eu acho que, assim, se as duas partes elas mantêm o mesmo grau de perfeição, elas são dois indivíduos novos. Se uma parte é menos perfeita que a outra, então a parte que é mais perfeita, ela ainda é o mesmo indivíduo e a parte que é menos perfeita é uma instância, né, que foi dividida. E Cara, eu consegui pensar em nenhum contra-exemplo dessa afirmação. Faz sentido, sim. daí, mas assim, Eu daí acho que quando o você vai. único contra-exemplo seria no caso do navio de Teseu, né? Mas as Não, formas ocidentais daí eram a gente da cultura, daí é outro contexto de discussão, daí, do exemplo da cultura. Daí, pô, daí puxar a gente da cultura, eu posso discutir a individualidade de uma música, né? O que vai individualizar, sei lá, a nona sinfonia do Mahler da nona sinfonia do Beethoven, entendeu? Daí é uma discussão, vai ser mais de 2 horas de discussão daí. Mas sim. no caso disso aí, eu penso que é esse o critério. E até, eu nunca parei pra pensar sobre isso, cara. A gente fez uma dialética aqui mesmo, cara. Que eu só cheguei nessa conclusão com essa discussão. Daí, nesse caso, a gente vê Novos. que quanto mais Diálogo platônico mais fraco. platônico, mais fraco. Então a gente vê o seguinte, que quanto mais imperfeita é uma coisa, mais divisível ela é, e mais multiplicável ela vai ser, que nem o mármore. Daí você chega na planta, né? Daí você chega na minhoca, daí, pô, daí a minhoca já muda de figura, né? Porque não vai ser a mesma coisa que na planta e no mármore. Daí tu chega no animal, chega no homem, chega no anjo, chega no Deus, sabe? Tem essa hierarquia. Uhum. E, enfim, eu acho que esse é o critério, Victor. Mas, achei interessante, achei interessante. Você concorda, Al? O critério ser a divisibilidade do negócio? É o critério da divisibilidade. Eu achei interessante. Apesar de Pronto, cara. que eu tenho, assim, minha perspectiva de ver essa questão, ela entra muito numa questão também que é prática, de que é o seguinte, quando, tratando do Vitor, por exemplo, eu reajo ao Vitor, eu ajo com o Vitor da forma que eu ajo com um ser humano, obviamente. Eu converso com o Vitor, eu escuto o Vitor, eu me compadeço por ele e tudo mais, e etc. O que eu não faço, por exemplo, com o dedo do Vitor. Eu não reajo ao dedo, né? Caso o dedo do Vitor fosse cortado, eu não conversaria com o dedo do Vitor, nem me compadeceria com o dedo do Vitor e tudo mais. Isso já demonstra que, de maneira de ação, né, a gente já trata o Vitor em si como indivíduo e o dedo dele como não sendo indivíduo, né? É um ente à parte. Eu uso um Bem, critério fenomenológico. um critério, não sei, fenomenológico, É um mas critério prático. um critério prático. Eu não quero falar isso, mas é o Não, critério não acho, do. Oi? não acho que é um critério prático, acho que é um critério fenomenológico. Fenomenológico. É que eu não entendo o uso desse termo. É que você tá, Eu não tipo, sei usando a dizer. sua vivência do que é o Vitor. Então, tipo, não é exatamente de prática, é, sei lá, praxis, ação. Sim. Sim, Mas, seria nesse âmbito. Agora, no caso do mármore, eu não trato distintamente um pedaço do mármore do outro pedaço de mármore, tudo mais, né? Daí entra naquilo. Eu acho que eu vejo, não que seja excludente a sua questão, né? Eu só acho que é aham. um outro âmbito que também complementa tudo isso. Eu acho que a tua visão seria uma visão mais, sei lá, filosofia analítica da coisa. Eu acho que é como um filósofo analítico trataria essa questão de modo fenomenológico, que nem o Victor apontou. Aqui a gente tá passando mais para metafísica, né? Chegar bem no fundamento da coisa. Mas assim, aqui a praxis, ela e o senso comum, de certa forma, vai refletir a filosofia, sabe? Então, de modo prático, a gente pode pensar o seguinte, pô,
a gente não vai tratar o dedo do Victor separado e do Victor com indiferença, mas, sei lá, um bloco de mármore que dividiu no meio, uma metade a outra, e vai tratar com indiferença, né? A não ser, sei lá, um contra-exemplo seria se o bloco de mármore fosse, sei lá, o bloco de mármore que... O primeiro bloco de mármore descoberto da história da humanidade. Ele é um patrimônio cultural, aquilo ali. Daí, pô, a gente já chega na questão dos entes da cultura e tudo mais. Daí isso já é um outro âmbito de discussão da individualidade. Exato. Mas eu sou propenso, né? Assumindo essa definição do Valtric, eu sou propenso a pensar que é justamente aquilo que você chamou de Mário Ferreira dos Santos de unidade acidental, de que no fato de fato, no caso de coisas da cultura, assim, objetos artificiais, substâncias artificiais, o que prevalece é um critério fenomenológico mesmo. Então, Sim, tipo, sim. uma coisa bem relativa, tipo, depende. Cada cultura vai estabelecer os limites do indivíduo de uma forma diferente, né? No caso do primeiro mármore da história, por exemplo, etc. Exatamente. O critério, assim, da individualidade, porque substancialmente um barco não tem uma individualidade. O que tem individualidade seria a madeira do barco, entendeu? Mas o barco em si, ele não tem uma individualidade substancial porque isso aí depende completamente da cultura, sabe? Então, nesse sentido, talvez a gente só pudesse falar em individualidade enquanto aquele barco cumprir com a função dele, né? Mas a Mas, partir do... Valtric, Oi. se eu pegar uma rocha e cortar uma partezinha dela, vamos supor que eu posso dividir essa rocha em 10 partes, uma rocha de mármore. Posso dividir em 10 partes. Eu tiro uma parte, beleza. Tiro outra parte, beleza. Tiro as 10 partes, e com essas 10 partes eu reconstruo as outras. Eu voltei ao indivíduo original ou não? Não sei. O indivíduo original? É. Ah, cara, se a gente for assumir a posição tomista, eu acho que sim, porque daí a matéria ela seria o critério que vai individualizar a forma, entendeu? Daí se é a mesma matéria, se é o mesmo mármore individualizando aquela rocha de mármore, mas agora pela posição escotista, eu não sei como é que Scotus ia tratar essa questão. Se a partir ou outro exemplo, pegar sei lá, pegar uma molécula de água, eita ali, a molécula de água. Você dividiu a molécula de água em hidrogênio e oxigênio, e com aquele mesmo hidrogênio e oxigênio você reuniu e formou uma nova água, sabe? Mas será que é uma nova água ou era a mesma água de antes? Você só desmontou ela e montou de novo. Daí, Uhum. daí a gente estaria na questão da imortalidade dos atomistas, que os atomistas vão falar que as coisas elas são imortais porque elas são meramente arranjos nos átomos, e os átomos eles inevitavelmente vão voltar a se arranjar nas mesmas formas. Como eles vão se voltar a se arranjar nas mesmas formas, então todas as formas são imortais, porque elas sempre retornam e tal. Daí, pô, talvez pela posição, juntando aqui Marfeira e Escotos, a gente poderia dizer que é a mesma forma, porque seria a mesma causa daquela forma, já que a causa daquela forma foi simplesmente o próprio hidrogênio e oxigênio. Daí o próprio hidrogênio e oxigênio, quando eles se separaram, se manteve ainda o princípio daquela forma, e aquele princípio, ou seja, um princípio em potência, aquele mesmo princípio em potência se atualizou novamente. Daí, nesse sentido, seria a mesma forma e tal, porque tem a mesma causa, é a mesma matéria como matéria causa daquela forma, ou melhor, a mesma causa e o mesmo princípio, podemos colocar nesse termo, os mesmos princípios, e teve o mesmo princípio, é aquela mesma forma. Eu E, acho e eu acho que, peraí só um pouquinho, ó, e eu acho tranquilo. que assim, eu não vejo, pelo menos, o Victor, eu não vejo motivo para dizer que não é a mesma coisa, que não é a mesma forma da água ali, porque eu acho que se a gente fosse dizer que não é a mesma forma, a gente teria que justificar isso. Eu não sei como eu justificaria, mas agora eu consigo justificar do porquê que seria a mesma forma, por ter os mesmos princípios. Entendi. Pelo menos eu penso Eu acho que assim. a gente devia continuar essa discussão na parte 2 com o Delfim junto. Verdade. Na parte 2. Parte 2 e a gente também tem que discutir os universais que a gente não discutiu direito. Tem que discutir agora posição
posição platônica, posição soarista, posição escotista, Occamiana, Oi? Antônio Miranda? Occamiana, Rosseliana, Eu entendi Antônio Miranda. Antônio Miranda. A posição do Antônio Miranda sobre os Mandar um universais. superchat Foda. lá com a posição dele sobre os universais.